Olá, hoje o nosso episódio é sobre arquitetura. Vamos trazer para vocês o papel e como a arquitetura pode trabalhar em prol do coletivo. Vamos trazer um pouquinho para vocês também de como a arquitetura pode conversar, ajudar e trabalhar em prol é, das minorias, em prol de mulheres em situações de vulnerabilidade, questões sociais, né? Vamos falar um pouquinho aí da arquitetura e trazer bastante novidade para vocês. O Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time aqui, eu e o D. Estamos de volta, tudo bem? Um abraço para o Carlão e para o Dó, que não conseguiram estar presentes hoje. Hoje estamos aí inaugurando nossa nova casa, muito felizes, né, por essa conquista. E uma conquista desse tamanho, temos dois convidados ilustres, né? Convidados muito interessantes que vocês vão gostar. Verdade. Dois arquitetos, Vitória Dênia, né? Dênia. Me perdoe. É difícil. Eduardo Fernandes. Isso. Dois arquitetos aí com bastante experiência e bem engajados aí em questões sociais, na questão da arquitetura, trabalhando em prol do coletivo. Vocês vão gostar bastante. Sejam bem-vindos. O espaço é de vocês. Bora lá, eu sou a Vitória Dênia Damasco, sou arquiteta, urbanista e técnica em edificações. Aline, tô certa? E atendo no Instagram por Arquitetura de Crioula. Eu sou Eduardo Fernandes, sou arquiteto, não sou técnico de edificações, Só arquiteto. sou arquiteto, só, né? Sou natural aí do Rio de Janeiro, estou morando aqui em São Paulo já há 7 meses. E aí, eu atendo no Instagram ainda como Duna 4 Studio. Maravilha, bacana. Temos um carioca aqui em São Paulo, então. É uma visão diferente também, né? Dá pra gente puxar alguns assuntos sobre isso aí, né? Edu? É isso. E para começar, falem um pouquinho, né, da história de vocês, como vocês chegaram aí na arquitetura, um pouquinho da trajetória de vocês. É uma loucura, né? Quando eu sempre falo para as pessoas que na minha família não tem ninguém que é da construção civil, né? Meu pai era jogador de futebol e a minha mãe é professora, então eu não sei porque que eu quis Tinha fazer que isso, ser. mas tinha que ser. Era destino. Foi algo assim que sempre me chamou muita atenção. Planta, olhar para as casas e até mesmo essa questão de mostrar que todo mundo pode ter um lar, porque isso quando eu, né, com uns 15, 16 anos, me incomodava muito. Ver pessoas morando na rua, ver lares, né, assim, a minha família é uma parte italiana e uma parte, né, veio da África e tudo mais. E quando a minha avó se casou com o meu avô, eu nunca tinha tido a conexão com a família da minha avó. E depois que eu já tinha assim, uns 11 anos, meu pai falou: ai, filha, a gente encontrou uma parte da família da sua avó e a gente vai visitá-los. E isso para mim foi encantador. Nossa. Só que a diferença da casa que eu residia para a casa da família da minha avó era extremamente, assim, desequilibrada. Então, né, a primeira coisa que Muito eu lembro... distante. Exatamente. A primeira coisa que meu pai falou foi assim, não vai ficar reparando muito. E aí eu cheguei, tava assim, tudo extremamente limpo, mas o chão ainda era de terra batida. E aí isso me incomodou muito e com o tempo me incomodava muito mais. E eu gostava muito de desenhar também, então assim, inicialmente meus pais acharam que eu ia ser desenhista. Eu gostava muito de cartoon, gostava de replicar os desenhos, mas essa questão me incomodou muito e me incomodava. Já tava dentro de você, arquiteto. Desde Exato, pequeno. desde pequena. Então depois
eu fui fazer arquitetura, né? Fui fazer, na verdade, técnico em edificações, porque o susto dos meus pais financeiro também foi enorme, né? Quando eu cheguei, eu quero ser arquiteta. Eles A gente falaram, sabe a realidade que exatamente, é salgado, é verdade, é é salgado. salgadíssimo, né? E assim, eu só consegui fazer por conta de programas do governo. Senão. Eu também, por conta de Então programas. você sabe como Sim, é. eu sei como que é. Você sabe como Você é. começa o primeiro semestre com valor, Depois, exato. quando chega no final você fala, meu Deus, como que eu vou O pagar que eu vou isso? fazer? O que eu vou fazer da brincadeira, vida? E, né, e até mesmo sem pagar a mensalidade, foi uma trajetória difícil. Sim. Porque, né, tem plotagem, tem muita Tem coisa, muita coisa. que não dava para arcar naquele momento. Como eu tenho um irmão também com 1 ano de diferença, e ele também tinha que fazer faculdade no mesmo Na período. época, E aí eu chegando para os meus pais, foi essa questão: filha, vamos escolher outra coisa? Eu falei, não tem como eu escolher outra coisa. Então, através aí do ProUni, eu consegui ingressar na faculdade de arquitetura, mas foi algo totalmente de chamado mesmo, assim, não tive uma referência para estar. Eu já tava dentro, né? A gente já tava ali no sangue. Tem gente que já nasce assim, né? Nasce. É isso, não tem como mudar. Não tem. Exato, Não tem. E a gente acho que se encontra muito nisso, porque o meu caso foi muito parecido. Parecido também? Eu acho que a arquitetura me escolheu também. Desde criança eu sempre fui fissurado por prédios. E onde eu moro, porque eu moro no Rio, mas é uma cidade chamada Petrópolis. Então lá é uma cidade mais turística, não tem tantos prédios grandes. E toda vez que eu via um prédio, eu ficava assim, fascinado. Ficava encantado. Ficava encantado. E aí eu estudava no colégio interno. No colégio interno eu cantava num coral e a gente sempre ia fazendo turnês pelo Brasil. E aí a gente fez numa turnê que a gente veio pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assim. Aí você se encontrou. Exato. Porque aqui, nossa senhora. Olha, gente, assim, só pra olha. Exato. E aí eu falei assim, não, gente, tem que morar aqui em São Paulo. E isso assim, eu devia ter uns 15 anos. Desde pequeno também Legal. já. Exato. E eu sempre também gostei de desenhar. E a minha realidade em Petrópolis, eu morava onde? Na favela. Certo. E aí a minha casa, até um certo ponto da minha vida, até hoje na verdade, né? Lá é telhado mesmo, não tem laje Não tem ainda. laje. Até certo ponto também da minha vida era no tijolo, só no tijolo, não tinha piso. Então era uma realidade que eu via que também me incomodava. E eu pensava assim, não, um dia eu quero ter condições de ter minha casa, entendeu? Eu já pensava, desde criança, eu vou ter uma casa de 2 andares, entendeu? Eu já começava a desenhar como eu queria ser. Então sempre tive essa questão também de ver o local onde eu estava e sempre querer algo melhor. Falei, como é que eu posso fazer isso? E aí me formei na escola, aí surgiu uma oportunidade para ir para a capital do Rio, fazer faculdade, a princípio de engenharia civil. E eu falei assim, a oportunidade que surgiu para mim, Tem que abraçar. tem que abraçar. Às vezes o cavalo passa uma vez só. Exato. Exato. E aí comecei. E aí foi até meio conturbado, né? Porque você imagina, era de Petrópolis. Por mais que eu achasse que eu tinha uma visão muito abrangente da vida, eu não tinha, porque era de uma cidade pequena. As minhas convivências lá, eu estudava até no colégio interno, eu convivia com muitas pessoas de outros estados, até de outros países, por ser um colégio interno. Sim. E eu achava, não, eu tenho uma visão muito boa da vida, vambora. E quando eu cheguei no Quando chegou Rio, na capital, eu falei, mano, eu não sei nada. E aí foi naquele contexto de faculdade, engenharia civil. E qual que é a questão da faculdade de engenharia? Os 2 primeiros anos é comum para todas as áreas. Você estuda a mesma coisa. Cálculo. Exato. Cálculo. Cálculo mais cálculo. Muito cálculo. E eu sempre tive facilidade, na verdade, não Sério? tinha problema. Legal. Gostava muito de física. Só que quando passou dos 2 primeiros anos, a gente entrou na parte específica que... Quando você falou física, ela deu até uma. Deu até um... Tô longe. Eu gosto dessa parte. E aí quando chegou, né, na parte específica da engenharia, aí eu pensei, poxa, acho que não é isso. Mas como era aquele contexto, quando eu entrei na faculdade, a gente achava que ia ter bolsa 100%, mas na verdade não era. Eles colocaram a gente no FIES. E eu falei, poxa, eu já tô no FIES. É uma coisa que eu vou ter que pagar posteriormente. Então vamos abraçar, vamos fazer e vamos seguir. Aí eu cheguei no 5º período e ainda com aquela coisa, nossa, não é isso. Aí foi pro 6º período, eu coloquei pra mim, eu vou no 6º período. Se não der certo e eu não gostar mais, eu vou fazer tudo desde o início.
Nossa, isso que eu ia falar dele. Exato, eu fui Longe. longe. É porque assim, na minha realidade, moro na favela, surgiu a oportunidade de fazer faculdade. Abraça. Não tenho dinheiro pra pagar. É a oportunidade que me deram, é a que eu vou fazer. Trem passa uma vez só, Exato. é o que a gente fala, né? Só que assim, eu sempre fui muito ousado na minha vida. E mesmo com isso tudo, eu falei, não tá bom. Eu não vou ser um profissional feliz, não é isso que eu quero pra minha vida. E gosto muito da parte de projeto. Aí o que aconteceu? Por eu cantar em coral, ser num colégio interno, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fui cantar em um coral. Aí eu conheci a minha chefe no coral. Assim, passou 1 ano, 2 anos, ela é arquiteta. E aí, naquele contexto de coral, a gente cantando, eu precisando de estágio. E aí eu fui e conversei com ela. Aí ela falou assim, mas você sabe mexer em algum programa? Como é que eu falei assim, olha, eu sei mexer no AutoCAD, fiz um curso de AutoCAD na época. E eu falei assim, não, beleza, mas lá no escritório de arquitetura, e a gente precisa de alguém que tenha uma visão de arquitetura. Eu falei assim, olha, tô disposto, vamos ver no que dá. Aí ela conversou com a sócia dela na época, e aí decidiram me dar a oportunidade. Quando eu tava ali no escritório de arquitetura, que eu comecei a ver, eu falei assim, gente, eu acho que é isso. Aí você Só que eu ainda estava fazendo engenharia civil, estava nesse processo ainda. E aí eu falei assim, não sei o que eu faço, é o FIES, eu tenho que pagar, já porque tenho uma dívida. é uma decisão muito delicada, Exato. né? A gente falando aqui parece que é fácil, mas no momento... No momento é muito delicado. E aí eu fiquei nessa questão. Aí eu pensei, bom, vou voltar, vou sair da faculdade. E vou voltar a fazer tudo que eu fiz na época que eu me formei na escola, Enem. E aí quando eu fui fazer o Enem, quando deu a faculdade para fazer o Enem, foi uma faculdade perto lá de casa, que você coloca o seu endereço, aí você vai fazer a prova do Enem em tal faculdade. Sim. Eu pisei meu pé na faculdade, eu senti um negócio diferente. Eu não entendi naquele momento. Por isso que eu falo que eu acredito muito nessas questões de energia. Eu cheguei lá na faculdade, no Tele Uniswan, lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei na Uniswan, eu senti um negócio diferente. Aí eu entrei na sala, fiz a prova do Enem e tal. Beleza, passou. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre a faculdade. Aí eu entrei no site, aí eu vi que estava escrito lá, vestibular solidário. Aí eu entrei para entender o que era. Aí lá tinha os critérios, né, que você tinha que ter para poder fazer a prova. Sim. Você escolhia o curso que você queria e as 4 melhores notas entravam com bolsa 100%. Aí eu fiquei meio com o pé atrás. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Porque não é possível. Eu fiquei meio desconfiado. E tendo uma situação anterior Exato. de uma leve decepção, Exato. porque era a bolsa que depois jogaram pro FIES. Exato. E já tinha essa questão, né? Eu já tinha esse medo. Eu falei, não, vambora. E aí eu peguei, me inscrevi no vestibular solidário, fiz a inscrição e a prova era logo na semana seguinte. Ou seja, eu fiz o Enem numa semana e na semana seguinte eu fiz o vestibular solidário, que já, tipo assim, a data já era muito próxima. E aí fui lá na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu peguei a prova pra fazer, eu senti, tipo assim, a vaga é minha. Eu não sei, eu senti naquele momento. Eu terminei de fazer a prova e falei assim, a vaga é minha. E aí já na semana seguinte eu recebi a notícia que eu tinha passado, tinha ganhado a bolsa 100% e ia começar a fazer arquitetura. E aí comecei a fazer arquitetura e desde o primeiro semestre, eu já, assim, na primeira aula, com o primeiro professor, eu sempre tinha os amigos da minha turma e eu sabia muito o que eu queria. E ali naquele contexto, eu tenho até uma amiga minha que se chama Emília, e ela a mesma questão, ela ela morava na favela, e quando ela também, nos primeiros dias dela, a gente falava muito, né, por que você quis fazer arquitetura, por que você tá aqui? E ela falou a mesma coisa que eu sempre senti na minha vida. Aí ela falou, né, que os pais dela vieram do Nordeste, foram morar no Rio e moravam ali na favela, na Vila do João. E ela falou que sempre incomodou muito na vida dela essa questão dela morar num local que é insalubre muitas vezes. A casa dela também, às vezes, só no tijolo. Muita infiltração. Quando tinha enchente. Então, assim, era um contexto que ela vivia. Eu não tinha esse contexto tão ruim. Por mais que eu morasse na favela, a minha casa, querendo ou não, quando tinha enchente lá, a gente não passava por nenhum problema nesse sentido, não tinha infiltração. E a questão dela era muito pior do que a minha. Aí eu pensando, poxa, alguém que... Eu também tenho uma mesma situação, me assemelho, mas ainda é muito pior. Eu falei, então a gente está aqui na faculdade, o nosso olhar hoje, até quando a gente vai fazer um projeto para alguém, eu acho que a gente, muitas das vezes, pensa até melhor do que um arquiteto que vem de uma linhagem, que ele já tem uma questão financeira muito boa, porque a gente não pensa só nisso. A gente pensa de fato, a gente quer construir um lar. Porque eu não tive da forma que eu queria, a minha amiga na faculdade não teve, a Vitória não teve da forma que ela queria.
E a gente acaba tendo a visão muito mais abrangente. Então, assim, a arquitetura de fato escolheu e falou, vai lá, faz e... Mas olha que interessante, né? Vários pontos interessantes. Estamos diante de duas pessoas que são privilegiadíssimas. Porque assim, vocês têm noção do quão difícil é a gente chegar na época, na idade ali da faculdade, e já sabendo qual é o seu propósito, porque pelo que vocês falaram, vocês dois descobriram o propósito de vocês muito jovens. 11 anos e 10 anos. Foi isso? Sim. Então assim, vocês são privilegiadíssimos, o que não significa que a jornada foi fácil. Exato. Não, pelo Mas contrário. hoje acontece muito de você chegar na época da faculdade, você não sabe o que você quer ser, você não sabe o que você gosta. E não porque você tem algum déficit, alguma deficiência, não. É porque o normal é você chegar na idade da faculdade sem você ter descoberto o seu caminho. E vocês descobriram, ou foram descobertos, né? Pelos Sim, propósitos de eu acho vocês. que é mais isso, muito- escolher mesmo. Isso é muito legal, são muito privilegiados. E eu já queria pegar o gancho, né? Que eu acho que isso combina muito com os dois, com a trajetória dos dois. Eu não sei se eu posso falar que é um projeto, né? Mas eu sei que vocês fazem parte do Coletivo 3, né? Que pelo que eu entendi, é um projeto que tem o olhar da arquitetura justamente em prol do coletivo. Queria que vocês explicassem um Exato. pouquinho melhor. Bacana. O Coletivo 3 ele surgiu para, assim, especialmente e particularmente para a gente estar fazendo um projeto Namorar Mais, que é hoje uma das maiores mostras de arquitetura, né? Ela está há 18 anos, né, amiga? Exato, 18 anos no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela é a concorrente direta da Casa Cor. E ela chega agora em São Paulo, se não me engano, é o 3º ano da mostra em São Paulo. E fomos convidados, junto com a designer de interiores Edivânia Barros, que está no Rio de Janeiro, né? Não mora aqui em São Paulo. Um abraço para ele. Para estar ocupando, né, o corredor, que é o espaço de circulação ali principal, né, externo da casa. E a gente levou exatamente esse nosso pensamento, que é onde a gente se encontra muito, né, de poder estar fazendo muito com pouco, né, saindo um pouco do caminho que a gente encontra na maioria das mostras, onde a gente vê luxo, né, e vê, assim, muito gasto, né, e não traz possibilidades para, na verdade, acho que até já colocando, né, para pessoas que seriam nossos clientes. Exato. Então a gente pensou muito nisso também, né? Eu assim trabalho majoritariamente com pessoas pretas, né? O meu intuito, né, desde que eu saí da faculdade, realmente é tornar a arquitetura acessível para os meus, principalmente. Então a gente trouxe, né, esse conceito mesmo para o espaço que a gente está ocupando, Namorar Mais, como Coletivo 3. E continuando nesse assunto, né? Quando a gente olha para o nosso espaço e olha para os outros espaços, que tem muito essa questão as lojas, parcerias, aí o dinheiro, você olha, é uma coisa muito luxuosa, e você olha para o nosso não tá menos, o nosso de fato está ali, naquela linha, no contexto, né? Vamos contar a história. Tem que contar a história, né? E aí, começar então como surgiu o Coletivo 3, né? Muito bom. Eu já tinha amizade com a Edivânia, lá do Rio de Janeiro. A gente se conheceu, inclusive, trabalhando na Casa Cor Rio. Eu, na época, né, quando trabalhava para essa minha chefe, né, a Lia, eu era estagiário dela. E aí ela fazia alguns espaços no Casa Cor. Eu participei com ela em um, especificamente, sendo apresentador do espaço dela. E nos outros 2 anos, eu fui para outros 2 espaços. E aí um espaço que eu estava na época da Paula Ribeiro, que era o Salão do Cais. E aí o Salão do Cais ele passava por muitos outros espaços. E aí a Edivânia trabalhava para um arquiteto. Aí eu via sempre a Edivânia passando, né? E a gente começou, né? E os nossos chefes, né, na época, conversavam e tal. E a gente, como estagiário, né? A gente, como estava ali na agência da mostra, a gente às vezes conversava, que a gente às vezes estava ali no meio da loucura, de obra, e eu via que ela também sempre passava todo mundo desespero. E a gente conversava muito, né? Mas aí passou também esse momento. Aí cada um teve o seu caminho, enfim.
E aí, quando eu já estava formado, um dia andando pelo Casa Shopping. Casa Shopping no Rio é como se fosse uma Alameda Gabriel. Só que lá é tudo concentrado dentro de um shopping. E aí lá no Casa Shopping, um dia eu tava passando, né? Que tava com um projeto na época, fazendo uma obra. E a gente tava lá pesquisando, fazendo orçamentos. Aí eu vejo a Edivânia passando. A gente se reencontrou e começou a conversar, enfim. Também foi bem legal. E ela com essa expectativa já em relação à profissão. A gente sentou, parou pra conversar um pouco, mas também ficou ali. Aí vim morar em São Paulo. Aí tava tendo a Expo Revestir esse ano, eu postei um story Sim. com essa minha chefe. Eu fui da lá, época. tava bacana. Tava bacana. É verdade, Tava bem legal. também foi, tá? Tava bem legal. Aí eu tava com a minha ex-chefe, né, a Lia. E aí a Edivânia viu os stories que eu postei. Ela foi e comentou, tô em São Paulo também e tal, enfim. Aí eu falei, legal, você vai vir na Expo? Aí ela, não vou na Expo hoje e nem amanhã. Mas se você quiser, a gente pode se encontrar. Eu falei, não, beleza. Aí eu cheguei em casa, mandei mensagem pra ela de novo. Ela falou assim, olha, amanhã eu vou estar na Alameda Gabriel. Eu vou estar num evento lá, vamos nesse evento comigo, que depois eu tenho que ir pra um outro lugar. Aí eu falei assim, gente, que lugar é esse? E como a Edivânia sempre conheceu todo mundo, ela tem muitos contatos, ela conhece todo mundo. Eu falei, pô, acho que vai ser legal. Porque ela já conhece bastante gente, ela tá aqui em São Paulo, tá tendo a Expo Revestir. Vamos lá. Aí fui, encontrei com a Edivânia e falei assim, olha, eu tô indo lá no Morumbi. É porque o Morar Mais vai ter uma edição agora aqui em São Paulo. E tá tendo um coquetel com os arquitetos pra gente poder, pra eles poderem, né, fazer, né, essa... captar, né, os arquitetos. Exato, pra expor os espaços. E eu falei, não, beleza, vambora. Aí ela foi, vou chamar o Uber. Chamou o Uber. E lá no Morumbi tem 2 ruas com o mesmo nome. Aí a gente chegou... Com o mesmo número. Com o mesmo nome, mesmo Sério? número. Exato. E a gente chamou o Uber e foi pra rua errada. Quando a gente chegou na rua errada, e eu sou muito falante, aí eu vi uma moça muito perdida, assim, ela perdida com a cara de desespero. Acho que é a mesma coisa também, Tava perdida também, querendo ir lá pro Morar Mais, né? evento. Pra casa do Morar Mais. E aí eu fui puxar assunto com ela, você também tá indo pro Morar Mais? Você falou assim, também tô tentando procurar, eu acho que eu tô na rua errada. Falei assim, bom, então somos 3 perdidos. Eu, Edivânia e mais. Nos encontramos. E essa pessoa era a minha amiga, Exato. consultora de moda, Stephanie, que tinha me chamado para conhecer o Morar Mais, que no início eu não tinha noção do que era também. E aí eles encontraram ela perdida. A gente encontrou ela perdida. E eu já estava lá na casa. Exato, lá no evento. E aí a gente foi no Uber conversando, né? Aí quando a gente entrou no Uber, então vamos juntos, chamamos o mesmo Uber. Aí eu quis entender o contexto, né? Falei, Stephanie, você é arquiteta? Eu falei, não, eu sou consultora de moda. E começou a contar um pouco, só que eu tô levando uma amiga, já falando da Vitória. Tô levando uma amiga, ela é arquiteta. E aí a gente vai se encontrar lá, enfim. Quando a gente chegou lá, né, na casa do Morar Mais, a gente começou a conversar com todo mundo, entendeu? A princípio, eu realmente caí lá de paraquedas, nem eu sabia que estava lá. Nossa, Não queria expor, eu nunca me imaginei, porque assim, aí voltando um pouco ao assunto de um arquiteto que veio da favela, que pensa numa arquitetura mais social, está num evento que pensa um pouco diferente, que é uma arquitetura para um certo nicho de pessoas. Social e acessível, Exato. né, que a gente fala, né? exatamente. Aí eu pensei, eu nunca me imaginei ser um arquiteto expondo numa mostra de arquitetura. E eu já estava lá procurando cada passo que eu ia comprar, quais eu ia fazer, o que eu ia fazer lá, porque já que eu tô aqui, Exato, já que... tá bom. Não, eu já tava ali pensando de uma outra maneira. Quem eu vou conhecer, com quem que eu vou falar, entendeu? Quero extrair alguma coisa daqui. Como eu posso abrir portas, né? Exato. E aí nisso, eu fui conhecer a Vitória, a gente começou a conversar, aí a Edivânia também ali no contexto, e aí teve um momento que a Edivânia tava conversando com alguém, eu com outra pessoa, porque eu tava de fato assim, eu tô aqui, eu quero conhecer as pessoas, e daqui extrair algo legal pra mim. Sim. Abertas possibilidades. Exato, abertas possibilidades. Exato. E aí nesse contexto, eu fui chamar a Vitória pra conversar. Falei assim, mas você vai expor? Como é que você vai fazer? Ela, então, tô vendo, porque eu tô aí com um projeto, com algumas amigas, pra ver se a gente consegue viabilizar. Porque assim, os espaços, querendo ou não, é um valor que você de fato investe. É um investimento, né? É um investimento. E aí a Vitória tava lá nessa O questão. objetivo é fazer marketing, né? Exato. Exatamente. Aí ela falando, é não, porque tem umas igualzinho amigas. A Casa Cor mesmo. É igual a Casa Cor. É igualzinho, assim, você vai lá e é meio que um leilão de espaços, Exato. né? Então tem toda essa questão de assim, você arcar com, né, o aluguel do local
E também com os materiais, com a mão de obra, é tudo em cima do arquiteto. E é importante ressaltar, Exato. porque assim, eu acho que a gente foi o único espaço que não teve mão de obra. A gente não teve mão de prestador obra. de A gente serviço. foi A gente foi o prestador de serviço. o prestador de serviço. Caramba. Mas até chegar nesse ponto, ali ainda nesse dia, quando a Vitória estava vendo os espaços, ela chegou e falou assim: eu tô pensando em pegar a sala, que é mais fácil. Eu falei assim: não, vamos olhar outras coisas, vamos olhar os banheiros. Porque como a minha chefe, ex-chefe, né, a Lia, ela já fazia muitas exposições em Casa Cor, eu já tinha essa experiência de mostra, de conhecimento. Aí eu pensei, é muito mais fácil você pegar um ambiente que é menor, mostrar como o arquiteto pode atuar nesse local menor, um banheiro, e fazer algo diferente. Aí a gente fala, aí nesse contexto a gente já subiu, aí a gente começou esse contato, né? E muito mais congruente com o propósito de vocês, né? Exato. O espaço menor tá muito mais Entendeu? congruente com a... Não, tudo. E aí fomos lá no banheiro, começamos a conversar e discutir, tal. E passou também. Passou, entendeu? A gente chegou em casa e já nem tinha mais Já pensado nem- sobre é, isso. nem Porque passou. a gente viu valores, E o a gente valor, viu, a gente falou, acho Não que é não pra é gente, não é o momento. Não é o nosso. Não é, a gente nunca esperou estar ali e também não era a nossa Exatamente, pretensão. assim. Mas já que a gente estava, a gente olhou, conversou. Isso, mas depois a gente lembrou que foi um acaso. Exato. Pronto. Edivan entra como uma peça-chave, por quê? Por ela conhecer todo mundo, ela já conhece, e ela já trabalhou no Morar Mais Rio, né? Porque lá o Morar Mais Rio, ele é muito mais estabelecido. Aqui em São Paulo também está estabelecido, só que não tem a mesma força aqui no Rio, porque ele se originou no Rio. Sim. Mesma coisa do Eles Casa são Cor. cariocas Exato, também. eles são Então, cariocas. acho que Casa sim. Cor eles são em São Paulo, então aqui é muito mais Muito forte mais forte aqui do em que alguns no outros Rio de Janeiro. estados. Sim, sim. E aí, a Edivânia chegou pra mim e mandou uma mensagem. Falou, Edu, a gente recebeu uma proposta de ser convidado para expor no Morar Mais pelo espaço do Sandro, que é o Design Invest Brasil. Design Invest Brasil é como se fosse uma mostra dentro da mostra. Eles pegam profissionais de todo o Brasil, abrem designers mesmo, de imóveis, e aí eles abrem para esses designers, os designers se inscrevem, mostram o seu trabalho, se for interessante para o Design Invest Brasil, eles vão expor esses móveis e expor esses designers na mostra. E aí ela falou assim, olha, é um corredor de 1,50. Na verdade, são dois corredores, né? São dois corredores de 1,50, que é o espaço externo da casa, pra gente fazer, né, a Design Mais Invest ou menos Brasil. 13, tá? Só pra não... Não é pequeno. Não é pequeno. E aí, aí eu falei, poxa, é um desafio, mas a gente está sendo convidado. Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro. A gente não tem como investir, a gente não tem grandes valores. Só falando mesmo de valor. Cada corredor, R$ 7.500. Então, juntando os dois, R$ mil. Então, a gente foi convidado. Para todo o período do evento. Para todo o período do evento. Então, a gente não precisaria pagar esses 15 mil. Para a gente poder estar expondo. Aí vem o próximo desafio. Como a Vitória falou, materialidade, prestador de serviço. Ela já tá dando risada já. Eu acho que ela tá lembrando. Eles me colocaram numa situação que veio... Aí eu pensei, poxa, Edivânia é lá no Rio de Janeiro, eu tô aqui em São Paulo, não tenho dinheiro para poder expor. O que eu vou fazer? Aí eu lembrei da Vitória. Aí eu falei assim, vou mandar mensagem pra Vitória, pra ver. Até então a gente não tinha amizade, Vai não era que- próximo. vai enfim. que ela Manda quer. mensagem. Ela quer, Eu tinha né? cara de louca, vai que Vou jogar pro universo, vou mandar mensagem. Aí mandei mensagem pra Vitória, ela, nossa, que privilégio Nossa, ter lembrado de agradeci mim. demais. Até ver o projeto que ele queria fazer. Aí a Vitória aceitou. E aí eu pensei, tá, Edi, a gente vai dar resposta, então, pro Sandro. Falei com a Edi, a gente pode chamar a Vitória, tá? Porque ela também conheceu a Vitória naquele. Então, assim, ela foi a peça-chave de, através dela, ter surgido o convite. E eu sou muito agregador, eu gosto de agregar as pessoas. E eu surgi como essa peça-chave de agregar a Vitória, agregar a Edi. E disso, pensar em alguma coisa. Bom, a gente pode ser uma potência no evento, bora fazer? Exato. E nisso, que naquele momento a gente não pensou, não ia afetar só a gente. Aí ia afetar também as nossas Todo famílias. mundo, Eu sou né? casado. Ela, de uma alguma loucura. maneira, também no meio ali da montagem, afetou muito a família dela. Porque, assim, a gente tava ali, mas a gente acabou envolvendo as pessoas ao nosso redor. Porque, na verdade, assim, a gente entrou nessa loucura, né, assim, né, nessa oportunidade, na verdade, porque até, né, assim, a gente tá tendo muitos frutos, Exato. além de estar aqui, né, em outros lugares, levando o nosso conceito de arquitetura, mas a gente pensou assim, vamos fazer
Mas no momento não foi assim, como vamos fazer, Exato, a gente né? não pensou como. Foi uma coisa assim muito, já que Deus deu, vamos pegar lá. essa bênção. Exato, E- foi Tô com um literal. pedacinho de terra e a semente, vamos plantar. Nossa, e aí assim, pra piorar a nossa situação, a gente pensou, a gente ficou debatendo, eu e o Du, que material que a gente pode usar, o que que a gente pode usar, que a gente não vai gastar dinheiro, o que que a gente, né, assim, o que que a gente consegue Maravilha. captar e buscar de forma que vai caber no nosso bolso. Exato. Aí o Du veio e falou, amiga, você já pensou em cano de PVC? Eu falei, amigo, cano é caro. Ele falou, aí a gente ficou, o que que parece cano? O que que traria essa questão de cano? Porque a gente queria dar um volume, Dar mas volume e trabalhar com essa movimento. questão de movimento. Porque a gente queria Exato. trabalhar as sensações da pessoa que estivesse vendo esses trabalhos. A gente não queria fazer um espaço expositivo, Bacana. sabe, normal, comum. Então a gente Exato. queria trazer algo singular. E aí foi quando o Du pensou nos tubetes de papelão. Porque eu moro no Brás. Entendeu? Então ali eu tô. Toda vez eu vi esses Tá estudantes do de lado dos papelão, tubetes de papelão. as lojas de tecido. E eu assim, falei assim, cara, essa acho que é a materialidade que a gente pode usar. Exato. Os tubetes de papelão. Mas aí foi assim, foi entrar num mundo, porque a gente achou que os tubetes de papelão iam estar ali, de repente, né? Tem os catadores, né, da reciclagem, mas a gente achou que eles pegavam simplesmente e saíam andando com o tubo. Então a gente pensou, a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai pegar o tubo. E quando a gente chegou no Brás, o tubo era assim, uma raridade, existe um mercado de tubetes de papelão. Então, assim, o tubo mais, né, o de espessura mais fina, de diâmetro, na verdade, mais fino, ele é R$ 2,50, o mais grosso R$ 3,50. Dependendo de com quem você vai comprar, a pessoa vende por R$ 2,50. Isso, uma unidade de tubo. A gente precisava de 600. Eu fiz o cálculo bem rápido aqui. Exato. Foi onde vocês pararam e pensaram e. O que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque assim, Mas, só e tinha tubo. a gente tinha literalmente para depois desse processo todo, da gente aceitar, entender o coletivo 3, participar da mostra, porque assim, quando eu falei do valor dos 15 mil, a gente teve que pagar uma taxa para estar lá. Porque a taxa todo arquiteto tem que Sim. pagar para os custos da casa, e já foi o nosso primeiro desafio. Da gente Isso, primeiro. sim. Então, assim, a gente não tinha como parar, a gente já estava no contexto. Já assinou o contrato, tinha que pagar a taxa. Então, naquele momento, as nossas forças foram dedicadas a pagar essa taxa. E aí, a gente pegou, assim, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu pensei, mano, vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha online. Vamos tentar arrecadar dinheiro dessa forma. E aí, o interessante que naquele momento, eu falo um pouco por mim, mas acredito que a Vitória passou pela mesma questão. Que foi assim, de fato ver pessoas que sempre falavam pra mim, olha, vai fundo, eu acredito no seu sonho, quero que você cresça. Então, ali naquele momento eu vi que de fato quem falou, quem realmente chegou junto. Porque assim, ali naquele momento eu não estava esperando que a pessoa fizesse um grande valor. A gente de fato esperava o apoio da pessoa. R$ 5, R$5, R$10. E eu acho que é mais engraçado, né, assim, até trazendo para as pessoas que querem fazer arquitetura, que quer, né, assim, e não ver uma questão de você ter uma indicação, ou de você ter o valor para estar, né, nesse cenário, porque realmente não é uma profissão para qualquer um, em Exato. todos os sentidos, né? Infelizmente, essa questão de desigualdade social, ela pesa também no momento E que muito, você, né, vai se colocar no mercado e vai escolher a sua profissão. Mas eu acho que essas coisas, elas vêm para nos mostrar que a gente é capaz. A gente é capaz. Vai ser difícil? Vai ser. Vai ser impossível? Vai. Mas do impossível ele vira possível. E a gente vai, né, assim, quem quer faz. É bem aquela frase. Exato. Essa foi a frase, assim, namorar mais. Porque, né, a gente fez esse apoio, a gente conseguiu pagar as taxas. Depois a gente teve que fazer, né, rateio entre nós, assim. E era uma loucura, porque nossa família pensava, gente, eles estão pedindo dinheiro para comprar tubo de papelão. Exato. Sabe, o que tá O que que tá acontecendo? acontecendo? Assim? E todo mundo via a gente como louco.
Então, assim, nesse contexto familiar e no contexto de Foi conseguir muito a materialidade, engraçado. foi muito engraçado. Porque até assim, o meu pai, ele tem um amigo que é dono de uma estamparia, né, de camiseta. E aí eu falei, pai, será que o seu amigo não tem os tubos de papelão? Eu sei que assim, e esse amigo do meu pai, ele me viu crescer, né? Na hora que meu pai ligou pra ele, ele falou, Denis, o que que a Vitória quer com um tubo de papel? Mas assim, ele realmente conseguiu os tubos e ele falou, aqui pra mim, né, que sou dono da fábrica, tá sendo difícil pegar os tubos de papelão. Então, assim, Eu falei, gente, né, assim, a gente pensou que algo seria, né, assim, bem essa palavra mesmo, que seria uma coisa inútil, né? Um tubo é uma coisa inútil. E aí a gente viu que não, que assim, tudo vai ser útil também para alguém, exato. né? Assim, tudo Tem tem o sua seu utilidade. contexto. Entendeu? Tudo tá inserido numa cadeia. Exato. Exatamente, Todos os assim, espaços. como é doido, né? Porque eu abri muito meu olho para isso. Eu pensei, gente, imagina, sei lá, né? A garrafa PET, né? A tampinha. Nossa, a latinha, imagina a luta, né? Porque, e a gente, né, o que a gente observou muito também era que, assim, os catadores, eles tinham todo um processo para poder pegar, tanto que a gente só conseguiu 600 tubos, porque a gente chegou no Brás, Exato. né? Eu e a Edivânia, o Du tava trabalhando, e realmente um catador, né, ele chamou a gente e falou, vocês estão procurando tubo de papelão? Assim, nem ele acreditou também. E a gente falou sim. E aí, eu falo, eu tô rodeada de cariocas agora na minha vida. E o rapaz era carioca, então ele se identificou com a Edivânia e ele rodou com a gente, assim, todas as lojas do gasômetro, todas as lojas. E foi, assim, de uma generosidade que, assim, no final a gente não sabia nem como agradecer ele, porque a gente conseguiu realmente, assim, 300 tubos em um período muito pequeno de tempo. E para ele, assim, ele recebe 75 centavos, pensa. E eles vendem por 2,50. Então, a gente, né, assim, a desigualdade, ela tá em todos os campos, todos os, né, os contextos. E é muito doido, né? Porque a pirâmide, ela realmente, ela, né, se mantém, mas não por isso a gente tem que deixar de querer estar em espaços e de ocupar, Exato. né, Sim. lugares que a gente, né, se vê necessário. E o propósito de vocês também, né, pra conseguir atingir esse objetivo que ninguém ao redor acreditava, né? Ninguém. Você fala, mas pra quê? Mas é uma coisa que era dentro de vocês, né? Sim. Só vocês sabem. Sabe, né, Edu? Foi tanta... A gente nem cortou porque é uma trajetória muito... Ai, falamos demais. Né? Eu falei pra você Porque- que nós fomos né? privilegiados, né? Você não acredita em mim. Cara, Acharam que era balela. vocês mostraram muita mensagem aqui pra quem tá assistindo, né? Porque assim, não é fácil, é um desafio, é um propósito assim que são poucas pessoas que tá dispostas a abraçar com a gente. Então, cara, eu sei como Com que é, que a gente tá nessa batalha aqui, eu sei como que é difícil. Muito, muito difícil. Não, mas a gente não contou ainda, a gente não chegou no ponto principal ainda. Tem Esse- mais- Desse conteúdo tem mais coisa. Não, porque, vamos. assim, Mas vai ser Porque rápido. porque aí foi o Vai ser encontro de rápido. vocês Esse que... foi um encontro. Isso. Daí foi Não, quando- E a ideia é genial. E aí, beleza. Aí fomos nesse contexto, conseguimos os tubos, porque até então, nesse contexto da gente pagar a taxa, conseguir a nossa materialidade, que é dar a cara do nosso espaço, a gente estava enfrentando o problema do quê? Os outros profissionais já estavam na mostra e já estava acontecendo a montagem. Então, a gente tinha um período de 2 semanas. Você já consegue ver A a diferença, né? Entende? Enquanto a gente estava É, lutando para conseguir o material, os outros profissionais já estavam com a equipe deles lá fazendo Já tudo. exatamente. Aí você imagina o cenário. Os arquitetos todos lá, eles chegam com a equipe deles. Aí vê 3 pessoas lá. Recém-formados ou não? Não. Não, Já. loucos mesmo, né? Aí Não, vê já vai fazer 3. 3 anos, não, 4 anos já. Já. 4 anos. E aí chegou eu, Vitória e Divânia lá no Morar Mais, na casa, e cortando tudo. E pintando tudo. Que a princípio o nosso trabalho lá era esse, cortar tubo e pintar o tubo. Que a gente vernizou os tubos para dar uma outra visão neles, né? Para a pessoa olhar e, de fato, ressignificar aquele material. E o nosso trabalho a princípio era isso, cortar tubo e as semanas Invernizar, passando, exato. invernizar.
E naquele momento também a gente precisava entender como a gente unia aqueles tubos, como é que a gente ia prender aqueles tubos na Porque parede. os tubos, eles são, né, lá na Mostra Morar Mais, a nossa parede, a nossa Exato, estrutura, nossa né? estrutura da parede. A gente camuflou, né, revestiu, no caso, as paredes com os tubos. Então, eles precisavam ficar de pé entre eles, né? E a gente falou, E a como gente- que a gente vai fazer isso? Aí a gente pegou o sisal, eu fui desbravador, né, na minha infância, e quando eu fui desbravador, a gente aprendi a fazer nós e amarras. Aí eu falei, a gente vai fazer um nó e amarra e vai prender esses Eu fui tubos um no escoteiro. outro. E a gente pegou, foi fazendo os nós e foi entendendo. Bom, se a gente for fazer muitos, eles vão cair porque fica muito pesado. Então, a gente fez de 8 em 8 e de 8 em 8 a gente ia prendendo na parede. E quando as pessoas foram ver nesse contexto, aí você imagina, arquitetos, né, que já tem um certo nome em São Paulo, que já tem as suas equipes, vem 3 meninos cortando tubo, invernizando tubo, Sem entender nada, sem né? entender Sem nada. entender nada. E o Então, espaço não fazendo. acontecia, o espaço não acontecia, É, porque a passando gente uma deixou pra semana. montar depois que tava tudo junto, né? Exato. Tipo, esse foi o nosso pensamento. Nosso Vamos pensamento. terminar uma etapa e depois a gente vai colocar no lugar. Mas também quando a gente colocou, foi assim, ninguém acreditou. Ninguém Tipo acreditou. assim, gente, isso não é tubo. Tinha gente que entrava no espaço e falava, nossa, como que é o nome? Bambu. Bambu. Exato. Então, assim, ficou muito legal mesmo. E o sisal que se trabalha muito com bambu mesmo. Exatamente, Exato. então ficou muito legal. Então as pessoas ficaram assim, chocadas, Ficaram porque chocados. realmente a gente, né, até os outros arquitetos brincam. O nome da mostra antes era Morar Mais por Menos. Então eles falam, o espaço de vocês é literalmente, literalmente o Exato. Morar Mais por Menos. Então, assim, a gente foi o nosso prestador. Meu pai é eletricista. Então, eu liguei pro meu pai e falei assim, olha, pai, eu preciso instalar essas luminárias. Meu pai lá no Rio de Janeiro, me explica como faz. Eu instalei as luminárias, eu Você que instalei os instalou. LEDs. A gente depois teve até ajuda, porque as pessoas também foram vendo, isso a gente tem que agradecer muito também. Porque naquele contexto ali, muitas pessoas também apostaram no nosso sonho, né? E ajudaram Nos muito. ajudaram. Ajudaram muito. E ali, né, quando a gente chegou no dia da inauguração do coquetel, o legal foi que a gente passou por tudo isso, e naquele momento que as pessoas viram a gente no coquetel, elas, tipo assim, elas não conseguiram ver de fato aqueles três que Aqueles chegaram no três, início. exatamente. Eles olharam pra gente, foi assim, foi um impacto. É. Eles olharam pra nós três, uma vez a gente chegava lá, desarrumado, cortando tubo, Cortando enrolando tudo, luminária. corta. O que eles estão Então, naquele fazendo? momento, eles viam a gente como o quê? Prestador de serviço. Eles não enxergavam a gente como arquiteto. E quando a gente chegou no depois tudo coquetel, mudou. de fato, a gente vai se arrumar, a gente vai se mostrar agora como arquiteto, para as pessoas entenderem no dia do coquetel que eles entenderam. E eu acho que isso tinha um é efeito o nosso muito... conceito Exato, nosso também, né? Da conceito. gente levar a arquitetura. Exato. Essa é a questão, né? De levar. A criatividade, né? Exato. Eu acho que foi um caso muito forte, né, nesse Foi. ponto, né? Du? Nossa, foi assim. E também a gente teve muitos privilégios, porque lá no nosso espaço, eu acho que é o terceiro, né? Você tem 3 espaços com tapete. A Exato. gente foi contemplado, assim, a Baikami abriu uma super exceção, né? A Exato. Baikami Tapetes, que tem um know-how extraordinário, assim. Eles abriram uma exceção para estar cedendo os tapetes dele para os primeiros arquitetos que nunca tinham feito uma compra na loja. Exato. Então, assim, a gente, né, e eles estão na Casa Cor, enfim, eles têm um nome muito importante e ninguém acreditou também, porque no final ficou todo mundo, mas qual que é o contato, né, qual é o contato deles? Como que a gente consegue propor no espaço também? E a gente foi super privilegiado com isso. Então, foi uma luta, mas Foi uma luta, mas A assim... colheita, valeu a a colheita pena. sempre é do tamanho. Exato. exatamente, do plantio. Sempre. Exatamente. E aproveitando, né, que a amostra fica até dia 2 de julho. Então, quem Pô, quiser bacana. ir É, ver, né? pode ir lá, pode ver quiser os tubos, visitar, pode ver exato. tudo. Fica lá no Morumbi? Fica no Morumbi. Lá no Tá Morumbi. bom. Na Depois- rua Evaldo Evaldo Lodge, Lodge. 145. Eu vou lá conhecer, eu vou É. lá. Com Sim, certeza, tá também super convidado. A gente vai lá Vocês no são nossos podcast. convidados, com Certeza. Convidados nossos. Com certeza. Bacana. E assim, só para finalizar esse assunto, como vai colocando as pessoas no nosso caminho, né? Que a gente. É aquilo que a gente falou, só começa que no processo você vai dar certo, Sim. de um jeito ou de outro. Aí põe uma pessoa aqui, põe a outra ali, você foi no braço, colocou essa pessoa aqui, rodou com você.
chegou no final, deu certo. Ah, é Exato. difícil, mas começa, né? Exato. Tem que Só- começar. Tem que começar. Tem que começar. Mas isso é de uma grandiosidade sem tamanho. Sem tamanho. E até eu pego esse gancho já para emendar a próxima questão, que é assim, por que eu digo que é uma grandiosidade sem tamanho? Porque nós estamos falando do que no fundo, é a verdade do país que nós residimos. Exato. Realidade. Porque assim, eu vou até trazer para que vocês falem um pouquinho sobre como a arquitetura pode trabalhar em prol das minorias, né, como você falou, para as pessoas pretas e tal, e de todas as minorias. Mas, na verdade, quando a gente fala de minoria, É a maioria. meio que um paradoxo. Porque quando a gente olha para o nosso país, as minorias, na verdade, são a maioria. Se você, se você quantificar em números, Exato. as minorias são, em números, a maioria do nosso país. E aí que vem a grandiosidade, porque é isso, a colheita ela acontece do tamanho do cultivo. E o processo é isso, é eu transformar, na verdade a melhor palavra é o ressignificar que o Eduardo trouxe, porque realmente é você ressignificar. E a visão que vocês têm, que eu acho que é muito importante, a gente fala muito disso, no segmento da construção civil como um todo. Você falou lá atrás, vocês têm o foco na experiência. A experiência é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, tudo que vocês fizeram, vocês proporcionaram uma experiência totalmente diferente para as pessoas que Para todos. vivenciaram aquele espaço Exato. Pra que todos vocês os construíram ali. Justamente. Então, fala um pouquinho pra gente de como a visão de vocês do quanto a arquitetura pode agregar, pode somar, pode contribuir para essas minorias que não são Sim. minorias. Eu tenho até nesse assunto, né? Quando eu estava na faculdade, que aí eu falei, né? Que eu comecei a trabalhar nessa história de arquitetura. Aí no contexto ali, você pega a minha geração de arquitetura, né? Minha da Vitória, tem a geração anterior, que é da minha ex-chefe, e antes dela tem a geração, porque o tio dela também é arquiteto, a geração dele. Então a gente colocando essas 3 gerações. Sim. Na geração do tio dela, a arquitetura era de uma forma. Você contratava um profissional, um arquiteto, verdade, que né? tinha muito dinheiro, se ele tinha muito nome, a forma de cobrar era diferente. Veio para a geração da minha chefe. Aí vem com um pouco da tecnologia, o AutoCAD começou a entrar. Ela até Sim. fala para mim, quando eu estava na faculdade que veio o AutoCAD. Então você começa a ver que já começa a entrar a tecnologia. Então é uma geração que entra com uma novidade, mas mesmo assim muito enraizado a questão de eu vou contratar um arquiteto, é luxo, eu vou contratar um arquiteto, até pelo que se vende na televisão, o que se vende nas revistas, e vem a nossa geração. E aí, quando eu comecei a passar por isso tudo, e eu trabalhando no escritório de arquitetura com essa geração, que ainda vai contratar um profissional muito pela questão do nome dele, pela questão também de ser uma coisa luxuosa. E aí, quando eu estava na faculdade, eu vi que era muito diferente. Por quê? A minha faculdade, Uniswan, o contexto de onde ela fica perto do Morro do Alemão. E aí eu estudava à noite. Então, profissionais, e como a minha amiga Emília mora também na favela, profissionais que trabalham o dia inteiro, pessoas que já têm outro tipo de trabalho, estão sonhando também com outro tipo de realidade. E aí eu vi, bom, a arquitetura, na verdade, é uma outra coisa do que eu achava que era. Porque eu tô aprendendo algo na faculdade que a arquitetura são para as pessoas. A arquitetura é para a pessoa. Quando você pensa em arquitetura, você tem que pensar exatamente isso. Você não faz arquitetura para, sei lá, você faz para as pessoas. Exato. Então, assim, se A você... experiência. Exato. É o foco na experiência. E aí, quando a minha Lia falava algumas coisas relacionadas à arquitetura, eu questionava ela. Eu falava, bom, mas na faculdade o conceito é totalmente outro. Então a gente começou a se chocar muito nessas questões, porque ela vem de uma outra geração, Sim. vem de um outro contexto e eu venho de outro. E ali eu vi que meu caminho na arquitetura com ela era um ciclo que tinha que se fechar para eu tentar experimentar outras coisas e ver outras vivências. E aí,
quando eu me lancei no mercado de trabalho, de fato eu me propus a fazer projetos mais sociais e sempre pensando nisso, que a própria sociedade às vezes não está preparada, porque elas acham que contratar um profissional de arquitetura é o que, vou contratar um arquiteto porque é luxo, É luxo. porque eu não tenho dinheiro para fazer. Não, o arquiteto é a pessoa que vai te ajudar a pensar melhor o seu espaço, vai te ajudar a construir, a organizar a sua obra. Entendeu? Nós já Então, você vai falamos, economizar a partir disso. nós já falamos isso aqui várias vezes. Várias vezes. O Benê tá aqui que não me deixa mentir. Infelizmente, na nossa construção social, a gente tem o valor de que a qualidade é caro. Exatamente. E é um valor que, assim, a gente precisa desconstruir diariamente. Geralmente. E não é em um mercado. Exato. Em todos os mercados a gente tem esse valor que o bom é caro. Mas isso tem que partir da gente, porque na minha própria Sim. faculdade, a gente. Por isso que eu falei do contexto de onde ela é inserida. Quando a gente vai fazer os projetos, normalmente a gente faz ao redor de onde é a faculdade. Por exemplo, fazendo comercial. Aí o professor pegava um terreno perto da faculdade e a gente fazia o estudo desse terreno, a gente aplicar, né, aquele projeto comercial ali. E aí a gente estava fazendo um projeto comercial, o professor, olha, a gente vai fazer um prédio comercial aqui era perto da faculdade, era uma favela. Uma aluna chegou e falou assim, professor, mas por que a gente vai fazer um projeto comercial aqui? Na favela, um prédio assim, com esse programa de necessidades que você está falando. Aí o professor só falou assim para ela, a sua pergunta está errada. Você tem que falar, por que não fazer? Porque, na verdade, um projeto comercial com um programa de necessidades legal, ele tem que ser para agregar e mudar, de fato, o entorno onde ele está sendo inserido. Então, por que não fazer um projeto comercial aqui? Por que não fazer um hotel aqui? Por que não fazer um hospital aqui muito bem feito? Então, na verdade, eu acho que desde esse dia, né, por isso que eu falo, quando eu estava na faculdade, eu procurava extrair tudo para mim. E eu pensei, mano, por que não fazer? A nossa pergunta tem que mudar, tem que partir muito mais da gente, por isso que eu também citei a questão dos vários tempos de arquitetura e dos Sim. vários momentos, né, da minha ex-chefe, do tio dela, porque é algo que tem que partir da nossa geração. A gente tem que ser, vai mudar agora? Às vezes não vai, mas a gente tem que plantar a semente de que o arquiteto, ele faz os projetos para a sociedade, por que não ele fazer para uma pessoa que mora na favela, por que não fazer para as minorias, para uma pessoa preta? A gente tem que realmente chegar na sociedade e fazer os projetos para todo mundo. E Não esse- ser exclusivo para um nicho só. E esse ponto ele é muito interessante, porque né, eu comecei como autônoma, vão fazer 3 anos, então eu atuei prestando serviço, né, ou em escritórios também, só durante um ano da minha faculdade, depois da minha faculdade, desculpa. Por quê? Durante a pandemia, eu fui convidada para fazer um programa de TV, né, o programa do Renato Mendonça, o 24 Horas para Redecorar. E por ser pandemia, eles convidaram alguns profissionais, né, recém-formados, para fazer o projeto do espaço de um dos espaços da sua casa, mas a gente teria que pôr a mão na massa também. Eu sempre falo sobre isso. E nesse contexto aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? Eu era a única arquiteta preta da temporada. Mas eu nem tinha me atentado né, com sensibilidade a isso. Mas o programa passou. E depois do programa passar, eu comecei a receber muita mensagem de pessoas pretas procurando isso, né? Procurando o meu trabalho. Legal. E a primeira coisa que a pessoa enfatizava era assim, eu não tenho muito dinheiro, mas eu vi que você fez na sua cozinha de tal forma. Ou também vinham para mim, eu não tenho muito valor, mas talvez se eu fizer um empréstimo, alguma coisa, eu acho que eu conseguiria, eu quero fazer com você, né? Então muitas pessoas me procuravam assim, com essa questão mesmo de se sentirem, né, contextualizadas, representadas. Uma identificação. Exatamente. Então, eu acho que essa questão da gente trazer a arquitetura para outras classes sociais tem muito mais do que a gente mostrar que a gente pode, do que a gente
enfiar mesmo, assim, né, o trabalho. Ah, você tem necessidade, porque na realidade, assim, todos nós temos necessidade. Exato. Mas a gente primeiro precisa entender se a gente pode ter essa necessidade. Que eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Você pode necessitar de um arquiteto, você pode necessitar de um engenheiro, você pode necessitar de uma empregada doméstica, você pode necessitar de uma babá. E aí você precisa só se organizar para poder ter isso. Mas a necessidade, todas as classes sociais têm, né? Mas às vezes a gente não se, né, que nem eu, assim, eu fui fazer arquitetura realmente por um chamado, mas eu poderia ter tido uma arquiteta na minha família, Sim. né? E não tive. Por quê? Porque as pessoas sempre acharam que a gente não pode. Então, a partir do momento que você não pode, você nem olha para essa questão, você nem olha para esse profissional, né? Então, essa virada de chave que eu tive com o programa foi muito importante, né? Assim, e ele é reprisado várias e várias vezes. A minha prima que mora na Bélgica, ela já assistiu e assim, é muito legal porque realmente as pessoas ainda me procuram por causa disso né, e até hoje, assim, não teve uma nova temporada com a mesma proposta e as pessoas acabam entendendo que elas podem, né, que não é porque você não tem que você não pode, sempre se dá um jeito, né, igual a gente fez com os tubos, a gente pode, né, né, a gente tem o do yourself, hoje tá super em alta, mas assim, você precisa de um profissional para te falar onde você pode fazer o seu do yourself, onde vai ficar melhor você aplicar seu papel de parede, ou você fazer um jardim, Sim. né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, as pessoas entenderem que elas podem precisar. Sim. Eu acho que nós estamos falando de mudança de paradigma. Entendeu? Acho que a grande desconstrução que a gente faz, e a gente ama propor aqui a desconstrução, a gente já falou isso diversas vezes. E eu estou imensamente feliz porque vocês vieram de encontro com o nosso propósito. Que bom. Mas é a mudança de... Vou quantificar, vou exemplificar. Eu tenho 10 mil reais para fazer um projeto, e aí eu olho e falo assim, sei lá, eu vi na TV, eu vi numa revista, eu tenho o desejo de fazer aquele cômodo X com esses 10 mil reais. Putz, mas isso é muito caro e eu não cabe nesses 10 mil reais. Não cabe no meu bolso. Nem foi atrás da... Porque a gente volta para a construção social de que o Eu bom não é caro. posso, eu não Exato. posso, Eu nem olhei, eu não pesquisei nem nada. Eu acho que é caro e eu já me podei ali, eu já me limitei, já coloquei uma crença limitante, não posso. A grande mudança de paradigma, mudar a perspectiva é como eu posso, com esses 10 mil reais, ou fazer o que eu quero, ou me aproximar o máximo possível disso que eu quero. Exatamente. Exato. Que é exatamente a linha que vocês trabalham. Exatamente mesmo. Não é tipo, isso é caro. Não, é como eu posso, com o meu faturamento, dentro do meu bolso, ou até dentro das minhas possibilidades, porque você tem um exemplo de pessoas que te procuravam e olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a possibilidade de fazer esse empréstimo X. Exato. Então não é só o que eu tenho, é o que eu posso. Nossa, exatamente. Então, essa é a mudança de perspectiva, essa é a mudança de paradigma. Total. Como eu posso ter a experiência que eu quero dentro da minha possibilidade. Exatamente. E aí vem muito de encontro com a individualidade e a questão que me remete muito ao trabalho de vocês na mostra. Esse O foi... trabalho de vocês na mostra foi exatamente a mudança de paradigma acontecendo na realidade. Exatamente. Tipo, Total. o que aqueles contratados ali estão fazendo, cortando aquilo ali? Deixa ali, continua. Depois. Mas é muito isso, é a gente trazer também a questão de que os clientes, né, as pessoas, os amantes de arquitetura, eles não têm que se prender somente a algumas materialidades que eles veem, né, expostas. A gente tem N possibilidades, né? A gente tem muita possibilidade de materialidade para a gente
fazer um revestimento de banheiro, pra gente fazer um revestimento de sala de estar, né? Pra gente criar um jardim, pra gente fazer um tapete. Então, a gente tem muitas possibilidades no mercado. É que a gente, às vezes, não quer enxergar também. Né? Então, às vezes, com 10 mil, Sim. você vai fazer a sua sala e uma sala incrível, Exato. né? Com outras possibilidades. Então, na verdade, eu mudo até, depois dessa conversa, muda até um pouco a minha fala. Tem que partir também do profissional e também do cliente. Porque uma vez que o profissional entende que ele também precisa mostrar essa mudança, o cliente tem que também ter essa audácia, às vezes, de falar assim, eu também Sim. posso fazer. Não é só porque eu não nasci, sei lá, um berço de ouro, não sou rico. É construção social. Exato, é É construção social. Exatamente. Exato. Com certeza. Um projeto que o primeiro projeto, na verdade, que eu fiz, né, de um apartamento que eu peguei desde o início. Peguei o apartamento, fazer obra, desmontar tudo, tirar tudo, fazer do zero. E aí, aí eu já trago para uma outra minoria, o povo LGBT. O que acontece? Eu enxergo que eu não sei de que forma eles viram a gente na época, né? Uhum. Que na época eu trabalhava com uma outra amiga. E naquele momento eles se sentiram à vontade Acolher com a você, gente, de poder se abrir para poder fazer o projeto. E eu passei isso, é uma experiência que eu passei isso com meu pai, porque ele que foi o eletricista da obra. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, e na época eu também, com ele, eu tinha uma certa resistência de me abrir em relação à minha orientação sexual. E aí a obra, olha como você vê a arquitetura, né, fazendo tudo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha pai, tô com um projeto, a gente vai fazer a obra desde o início e eu quero que você faça a parte de elétrica. Porque naquele momento, ele ia me agregar não só nessa parte, porque ele já trabalhou em muitas obras, ele ia poder ter uma visão muito bacana ali pra gente. Era um desafio. Por mais que a gente tivesse experiência de projeto, de acompanhar muitas obras, outra coisa é eu me responsabilizando tecnicamente a primeira vez numa obra. Então, assim, eu tinha margem para erro? Tinha, mas não tinha. E aí eu queria agregar muito meu pai nesse contexto. Tinha, mas a responsabilidade tirava. Exato. E aí eu falei pra ele assim, e é um casal de 2 homens. Eu falei assim, né, pra não chocar tanto. Aí ele chegou e falou assim, não é um casal. Aí eu falei, não, pai, é um casal sim. A partir do momento que eles se uniram, estão com o sonho de construir a casa deles, eles são um casal sim. Aí meu pai bateu o pé, não são um casal. Aí eu falei assim, não, pai, eles são um casal. Mas enfim, a gente vai fazer esse orçamento, vai mostrar pra eles e vamos desenrolar. Ou seja, imagina o casal ouvindo de algum outro arquiteto, ouvindo de algum outro prestador de serviço isso. Vocês não são um casal. Então, na verdade, uma vez que eu estava inserido naquele contexto de ser o arquiteto deles, eu era a primeira ponta de tirar qualquer tipo de preconceito. Então, muita coisa, antes de chegar neles, batia primeiro em mim. Entendeu? E aí, quando meu pai estava lá na obra, fazendo, conheceu o casal, eles depois souberam que ele era o meu pai. E eu cobrava o meu pai da mesma forma que eu cobrava todos os outros profissionais. Profissionalismo. E assim, no final das contas, eu consegui conversar com meu pai. Teve um dia que eu chamei ele para conversar. Entendeu? Uma conversa que eu nunca tinha tido com ele em relação à minha orientação sexual. Ele viu nos clientes, assim, eu não sei como é que funcionava na cabeça dele, mas ele pensar, poxa, que bacana, e ele fez uma amizade, a gente já chegou a almoçar junto, ele, os clientes. Então, assim, a arquitetura também nesse contexto dessa minoria, de eu ter, de alguma forma, me aberto com meu pai, que vem de uma outra geração, da construção civil, às vezes um profissional que tem um certo preconceito. Então, ali eu também servi nessa questão, né, dessa parte. Eu vou te perguntar, mas talvez você não tenha, vocês dois, porque vocês dois são iguais. Talvez você não tenha a noção, a visão da profundidade disso que você está dizendo. A gente sempre conversa sobre isso. Porque assim, ó, no exemplo que você deu, imagina um arquiteto falando para esse casal, não, vocês não são um casal. E beleza, eles vão ficar chateados, mas, meu, já paguei, a obra está acontecendo, beleza, passou. O resto da vida, enquanto eles olhassem, por exemplo, para a parede que aquele arquiteto escolheu a cor, ou eles escolheram a cor, mas foi o arquiteto que fez. Toda vez que eles olhassem para a parede da casa deles, o lugar que tem que ser
o refúgio deles, Eles iam lembrar. eles iam lembrar daquela experiência ruim. Com Exato. certeza. É um trauma. É um Sim, é um trauma. Exatamente. Isso é muito profundo. Exato. Para uma coisa que provavelmente saiu assim, da boca para fora, sem pensar, Exatamente. sem consequência. Exato. E Isso é muito profundo. E, é E eles muito não sabem disso, eu engraçado. não sei nem se eles vão assistir. Ai, um beijo aí. Mas assim, eles não sabem disso, mas passou por mim. E muitas outras coisas que aconteceram primeiro passavam por mim. Assim, Mas ambos se ajudaram, porque isso Exato. trouxe uma ajuda para você na relação que você Nossa, pessoal. tinha com seu pai, que se transformou. Exato. E até na questão assim que a gente debate e conversa muito sobre, que é a questão do perfil de cliente, porque né, eu também esbarro muito com isso e às vezes parece até, enfim, né, a gente não pensa, né, nisso, mas as pessoas elas me procuram muito e normalmente pessoas pretas, né, em sua maioria seguem a religião africana, né, e muitas delas falam pra mim assim, eu te procurei porque você vai ter essa sensibilidade, você vai ter a sensibilidade de pensar no meu altar, você vai ter a sensibilidade de pensar na casinha do meu santo, né, que eu preciso ter. E assim, eu tenho na minha família, óbvio, pessoas que seguem, né, a religião. Hoje eu tenho muito mais contato com a religião por causa dos meus clientes, mas eu nunca tinha pensado nisso, que normalmente a gente vai pensar num lugar para Nossa Senhora, pro imã de geladeira, mas vai ser difícil a gente colocar no nosso projeto o cuidado para a gente pensar como que aquela pessoa vai inserir a oferenda dela ali, né? Como ela vai colocar, né, as coisas de banho, como ela vai fazer as plantações dela. Então, isso é muito importante, né? É uma cultura diferente, né? Exatamente, né? E ao mesmo tempo que é diferente, não deveria, porque somos maioria. Então, né, quando você vê, né, a maioria dos projetos que a gente vê, até mesmo, né, em grandes revistas, a gente não vê contemplado, né, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, o que é muito importante, porque também tem essa questão que a gente estava falando do caminho, e talvez a maioria da maioria não procure o arquiteto porque já sabe que ele não vai ter sensibilidade para deixar um espaço na sala para tal coisa que é necessário, né, e rege a vida da pessoa. Fazendo até uma ponte, só para dar uma finalizada nesse assunto, dessa situação eu passei por outras coisas que eu pensei assim, com outros arquitetos. Deles reproduzirem certas falas que eu pensei, não seria o arquiteto ideal para ter feito o projeto que eu fiz. Porque se ele recebe uma fala dessa de um prestador de serviço falando, não, eles não são um casal. E pelo que eu vi desse arquiteto que falou uma certa fala comigo, eu falei, não seria o arquiteto ideal. Ele não ia ter sensibilidade, ele não ia abraçar aquilo de certa forma. De algum momento também ele poderia fazer alguma fala com o próprio cliente. Então, assim, nós como arquitetos, eu e a Vitória, a gente tem experiências tanto de vida, tanto das minorias. Então, a gente pode agregar, assim, na sociedade e no meio da arquitetura, eu acho que de uma forma muito, muito, muito legal. Não só pode, como vai e muito. E muito. Vamos. Eu tô em casa. E eu vejo um gap bem profundo aí, e acho que é estrutural, tá? Acho que, inclusive, eu coloco estrutural porque isso acho que se trabalha até na faculdade. Quando a gente fala de experiência, se o foco é a experiência ela é individual. Sempre, sempre. Tem um conceito que a gente fala na terapia que é o mapa não é território. Que é o quê? A minha interpretação de mundo, a minha interpretação do que está acontecendo aqui agora, é a minha interpretação baseada nos meus valores, nas minhas experiências, em tudo que eu passei. E eu posso estar sentindo e vendo de um jeito, você de outro, você de outro, você de outro. Então a experiência é individual. E se eu estou falando de experiência, e o mercado, no caso aqui a arquitetura, trabalhando em prol da experiência do cliente, eu estou falando da individualização. Então eu como profissional, eu como mercado, eu tenho que pensar única e exclusivamente na experiência individual.
Ou seja, não é eu propor... É claro, quando você me contrata e fala assim, meu, o que você acha? Eu vou pôr ali o que eu acho. Mas para mim dizer o que eu acho, eu tenho que entender quem você é, qual a experiência que você quer, para mim ser assertivo. Exatamente. Então é eu mercado, eu profissional, trabalhar para o individual. Não interessa nada mais a não ser a experiência que ele quer. Exato. E por isso que eu estou dizendo que é estrutural. Porque é tradicional. Eu vou propor o que é tendência, eu vou propor o que é XYZ. Exatamente. E aí eu estou pensando no todo, no coletivo, no que está acontecendo ali. Aí eu não penso no altar, eu não penso nas plantas, eu não penso, sei lá, numa cor diferente. Sim, tem gente que não usa sofá. Eu não penso em nada do que é individual, minoria. Exatamente. Exato. Cada projeto é um projeto, cada cliente é um Cada cliente. pessoa é uma pessoa. Por isso que eu falei, a arquitetura é para a pessoa. Quando eu acho que o cenário entender isso, né, que o mercado entender, é para a pessoa, você não faz arquitetura para um banco, você não faz arquitetura para um carro, não, você faz arquitetura para alguém com uma experiência, com uma vivência. E é quando a pessoa... Sonho, né? Eu Exato. acho que é a realização de um sonho. Você arquitetar para alguém é você conseguir sonhar com aquela pessoa. Sim. Então, é isso. E é difícil a gente encontrar isso na prática. É difícil. Porque, como você falou, a gente não faz arquitetura para um banco. Pode ter gente que está pensando assim, mas o comércio também faz arquitetura, né? Só que assim, eu arquiteto, eu posso sim fazer um projeto para um banco. Mas pensando em quem? No banco? Não. Pensando na experiência do cliente do banco, enquanto estiver dentro do banco, qual a experiência que ele espera? Exatamente. Ou que eu quero proporcionar para ele como banco? Exatamente. É totalmente diferente a visão. Totalmente diferente. Exatamente. Mas é engraçado, né? Porque a gente pensa, na faculdade a gente aprende tantas coisas referente e exatamente sobre isso. Mas o mercado, ele acaba direcionando a maioria dos arquitetos, né? Enfim, eu acho que até em todas as profissões, agem Eu acho que é um em todas as pouco, profissões. né? Um pouco diferente do que a gente é ensinado, né? Porque aí a gente vai, né, ver. Eu tinha muitos professores que eles falavam assim: você quer ser arquiteto de mostra? Você quer ser arquiteto de revista? Ou não, é aquela frase, né? Ou você está estudando para ser cadista? Então, né? E aí a gente vê depois, assim, a gente sai pro mercado, né? Não generalizando, claro, mas a gente vê muita gente sendo cadista, muita gente sendo, né, arquiteto de revista. E talvez, assim, hoje, né, é o que é mais consumido, mas a gente vê também essa necessidade de chegar, né? E como a roda alimenta a roda para que ela continue girando. Exatamente. Muitos, inclusive, não são e não estão ali porque querem. É porque, de repente, só apareceu isso para ele se colocar no mercado. Exato. Porque é a roda alimentando a própria roda para ela continuar girando. Exatamente. Exatamente. É um processo, é um desafio. Sim, e tem muito isso, né, no mundo da arquitetura, né? Muito. Essa roda é muito. Vocês são uma exceção, assim, fora da curva, que é de uma grandeza que a gente fala... Mas por isso que eu citei, eu acho que a gente, tendo toda essa experiência, tendo toda essa visão, eu acho que a gente agrega muito mais para um cliente que tem muito dinheiro, Sim, de mostrar para ele, falar assim, olha, eu vou trabalhar com a sua experiência, esse é o ponto. eu não quero gastar o seu dinheiro com coisas que estão tendências no mercado. É óbvio, se ele quer, a gente vai fazer acontecer. Mas eu acho que a nossa visão, ela vai muito além do que eu vou numa loja, entendeu? Vou fazer ele comprar um produto que está ali exposto porque é tendência no mercado, entendeu? Igual ela fala assim, eu não estudei na faculdade 5 anos, entendi o conceito da arquitetura, passei por muita coisa na minha vida para ser um vendedor de loja. Porque às vezes é isso, você fez 5 anos, mas fala assim, olha, compra isso daqui, vai na loja. Não, eu quero trabalhar sempre a experiência do meu cliente. A gente, né, pensa muito assim. A experiência do cliente, o que ele vai sentir, se enxergar naquele espaço, as sensações que ele vai ter. A mudança de paradigma e de perspectiva é 360. Exato. Porque, por exemplo, eu sou milionário. Só que, às vezes, numa entrevista ali com você, te contratei para fazer o meu projeto, às vezes, eu te falo que, assim, a experiência que eu quero ter, eu não preciso gastar dinheiro. Exato. Eu tenho dinheiro, eu não vou pensar assim, eu sou milionário, eu quero Não, o que é a última moda em Roma, em Paris, sei lá. Não, às vezes a minha experiência, eu não preciso de nada daquilo ali.
Eu preciso de outra coisa que assim, meu, é barato e cabe até em Exato, outros bolsos que não o meu. Exato. E será que o arquiteto que vai fazer esse projeto às vezes está preparado para isso também? E eu digo pela nossa própria experiência de morar mais. A gente passou por certas coisas ali. Eu instalar uma luminária. Entender como é que funciona aquilo tudo. Então, eu ali naquele momento eu aprendi algo que eu penso 1000 vezes agora. Quando um eletricista chegar, o meu orçamento é X. É valorizar também o trabalho dele. Porque hoje eu já valorizava, mas hoje eu valorizo muito mais. Porque eu sei como é instalar uma e a dificuldade. Porque o eletricista às vezes chega lá, ele instala a luminária em 15, meia hora. Eu acho que o dia inteiro para fazer a instalação de 6. E demorado, entendendo, procurando saber. Então, assim, Mas valorizar é o engraçado trabalho. o que você está falando, porque uma vez eu fiz uma obra ali na Pompeia, de um apartamento, né, que tinha um garden. Sim, maravilhoso o apartamento. E a cliente também maravilhosa, assim, até hoje ela foi uma super experiência para mim, porque era uma pessoa que tinha, né, uma estabilidade financeira, uma colocação bacana, mas ela queria tudo rústico. Então, assim, foi uma loucura até para os pedreiros, porque, né, os pedreiros, óbvio, viram ali uma oportunidade de também ganhar o capital, e aí eles queriam revestimento em tudo, e ela pediu para, literalmente, assim, tirar todo o forro, porque ela queria ver o concreto. E assim, os pedreiros ficaram, gente, mas como assim, Vitória, não quer que passe uma massa? Vamos fazer uma tinta, uma pintura de cimento queimado, então. E ela não queria pintura de cimento queimado. Então, realmente, essa questão que a gente estava falando, né? Às vezes, quem tem não quer, né? Quem tem sabe dar valor. Mas é porque a gente. Individual. Exatamente, porque a gente, né, não foi ensinado. Então, tudo isso são pontos, né? Até, né, alguém como nós chegar num arquiteto e entender o trabalho do arquiteto, né? É a pessoa também se entender, né? E assim, às vezes a experiência dessa cliente, por exemplo, a gente não conhece. Por exemplo, ela amava o vô e ela perdeu o vô quando era criança e o vô morava no sítio e o teto do vô era de cimento. Era uma laje aparente. E aí aquilo ali traz uma conexão. Total. A experiência é individual. Experiência individual. Total. Aí eu queria que vocês trouxessem pra gente a visão de vocês do seguinte. Nós estamos batendo muito aqui na questão estrutural. Sim. Vocês propõem mudança de paradigma, porque esse é o propósito de vocês e ele é muito claro e ele é muito lindo. Isso é muito transparente em vocês. Sim. Mas como a gente está falando de mudança estrutural, a gente tem que trazer para as autoridades. Então, como que vocês acham que o governo, por exemplo, poderia contribuir, ajudar nessa mudança, ou incentivar essa mudança? A gente sabe, tem, por exemplo, como você falou, você fez a faculdade através de um programa do governo. Mas não só os programas voltados para o estudo. Como que o governo poderia, na visão de vocês, contribuir, ajudar, incentivar nessa questão? Olha, eu não vejo nem só como governo, porque quando a gente fala de construção civil, existem pilares. Ou seja, a gente tem essa mesa aqui. Tem 4 pés dessa mesa. Um pé arquiteto, outro pé engenheiro, outro pé as políticas públicas e outro pé as políticas privadas. Certo. Então, quando a gente vai pensar na sociedade, fazer a construção de qualquer coisa, o arquiteto é aquele que pensa a cidade, aí junto um engenheiro que vai ajudar a mobilizar aquilo, porque acaba que o engenheiro tem as questões mais técnicas também, agregando coisas mais específicas. As políticas públicas, que é o governo, tem que apoiar também com as políticas privadas. Porque se a gente for pensar numa mudança estrutural mesmo, digamos, de um bairro, eu preciso do arquiteto, do engenheiro, das políticas públicas e das privadas. Eu preciso de um banco, de um supermercado. E o governo tem que ser um agente nesse conceito todo dessa mesa, dessa construção dessa mesa, justamente fomentando políticas que vão abraçar os arquitetos, os engenheiros, criar nessas movimentações. Na realidade, nem criar, porque muita coisa já existe. Exatamente. Tem Não é? muitos Exato. programas. A responsabilidade de ser o papel do agregador é o governo.
Exato, ele tem que ser um agente de agregar, mas o governo não vai fazer nada sozinho. Eu Existe essa acho- mesa, existem outras Exato. vertentes. Eu acho que são, né, igual ele falou, são pilares, assim, a gente tem muitos programas, né, em São Paulo que levam a arquitetura para as comunidades, para as áreas mais Exato. periféricas da cidade, que fazem construção, né, eu inclusive na faculdade eu trabalhei também em uma, né, onde a gente ia e fazia a estrutura das casas, né, transformava o que era em madeira em alvenaria. Então, eu acho que esses programas também são muito importantes, né? Que deveriam ser apoiados também, né? A gente tem... eu sinto falta, porque eu também tenho um pezinho ali, né, na cultura, tenho bastante amigos que têm projetos, né, de saraus, né, projetos envolvidos na cultura mesmo, e a gente tem muitos programas do governo que beneficiam a cultura. Então, eu acho que a gente também poderia ter um estilo de um vai para a área da construção civil, né, onde eles fizessem captação, né, de arquitetos que queiram fazer alguns projetos sociais para estarem investindo nisso, né? Então, eu vejo muito, assim, né, eu já participei 3 vezes, já ajudei 3 vezes em inscrição do VAI, e eu sempre fiquei pensando, nossa, se tivesse um VAI para arquitetura, seria incrível, porque, né, a gente tem uma verba que dá para fazer, né? Dá para tirar bastante gente na rua, dá para a gente ocupar lugares também, né? Porque a gente tem muitos prédios em situação, assim, né, de vulnerabilidade no quesito estrutural, no quesito de revestimento, que são ocupados, né? A gente tem um número enorme de ocupações, e essas ocupações elas poderiam ser também uma forma do governo investir, né, colocar, né, dar dignidade, né, para esses prédios que estão, né, insalubres, para as pessoas continuarem morando ali, porque a gente tem um problema de moradia enorme. É o básico, a gente tá falando do Enorme. básico, né? Exatamente, o Do básico. chegar uma energia, Né? um saneamento Exatamente, básico, né? básico. O direito, né? O direito do cidadão, né? A gente tem uma moradia. Então, quando você vê alguém ali na rua e você olha para o lado e tem um prédio de 14 andares, de 10 andares que seja, desocupado, a gente não consegue compreender, né? E deveria ser feito até através de política pública para que essa questão também do preconceito que se tem com ocupações, né, com esses tipos de movimento, passassem a ser menos, né? E que fosse também algo que contemplasse todo mundo, tanto aquela pessoa que tem aquele prédio que vai ser ocupado por pessoas que não têm como pagar um aluguel, não tem como, né, comprar esse prédio, mas eu acho que a arquitetura ela poderia ser mais acessível dessa forma hoje, porque o problema de moradia é uma coisa muito séria, né, no nosso país, muito séria. E é pra ontem, né? Exatamente. Não é que daqui Mas a pouco vai muito. estourar, não. É pra ontem. Pra ontem, exatamente. Eu falo que a gente estamos atrasados, né, na verdade, né, com muitas coisas, né, referente à infraestrutura do Brasil inteiro, na verdade, né. O que eu falo é o básico. A gente tá falando do básico, é um reboco numa casa, Mas eu lembro quando eu fazia uma parte da faculdade que sempre gostei muito, foi essa questão de urbanismo. Foi logo assim. Também era meu sonho ser urbanista. Sim. Nossa, Eu sempre uma gostei muito, loucura. porque a gente estuda muito sobre essa questão. Exato. E eu, na época, quando eu entrei fazendo as aulas, né? E aí eu discutia muito com a professora. E aí no início eu tinha muito medo de falar. Por quê? Quando a gente vai falar de política, é um assunto delicado. Porque as pessoas sempre falam, política e religião não se discute. Mas é algo que a gente tem que sim discutir. Porque ali naquele momento... Outro valor social incorreto. Exato. Nós temos. Quando eu estava ali na aula com a professora e ela falava certas coisas, eu falei, professora, mas isso que você está falando é política. Ela falou, sim. Uma vez que a gente pensa em modificar um bairro, você tem que pensar nas leis que você vai colocar ali. Você tem que pensar, até porque todo bairro já existe, né? As Sim. leis que regulamentam aquele bairro. Mas aí você vai fazer um estudo mais aprofundado, como é que você vai fazer uma melhoria ali. Por isso que eu citei esses pilares, porque precisa dessa movimentação, desses vários pilares, para você começar a mudar aquele contexto das pessoas. E ela fez uma experiência com a gente. Tem um jogo que ela chama SimCity. A gente tinha que literalmente baixar o jogo e começar a jogar ele. E jogando, né, o jogo, a gente tinha que fazer depois um trabalho sobre aquele jogo. Porque assim, o urbanismo e é uma professora muito boa que eu agradeço muito. Porque ela queria que a gente entendesse desde a base.
Então, o que que a gente fazia? Começava a construir as casas, começava a colocar os prédios e a cidade ia evoluindo. Na própria cidade, nesse jogo, começavam a vir os ladrões para roubar. Se a gente começasse a colocar só polícia para poder combater aqueles ladrões que estavam surgindo na cidade, isso é um jogo, gente. Deixa bem claro, né? É um jogo. Mas eu sei qual é o jogo. Não, você não conseguia acabar com a criminalidade. Como é que você acabava com a criminalidade? A gente tinha que voltar a jogar o jogo, colocar escolas, colocar o comércio, ocupar, né? Estruturar desde o início aquele bairro. Sim. Quando chegava lá na frente e tinha um ladrão e você colocava a polícia, funcionava. Porque não tinha muitos ladrões. Porque desde o início que você começou a jogar o jogo, você colocou escola, você estruturou o seu bairro. Gente, um jogo. Ali eu comecei a entender, gente, a política, eu preciso entender sobre isso. E eu não tive mais medo de falar, de questionar, de entender, de ler as literaturas, de entender o que é um espaço, o que é um lugar, um não lugar. A moradia, ela é tudo direito de isso, todos, mas a gente precisa entender a Tudo base isso. disso tudo. De como eu vou melhorar a base disso tudo. O próprio questionamento precisa ser desconstruído. Exatamente. Porque a gente vê o questionamento como algo errado. Exato. Ou é, né? Ou é orgulho, ou é impetuosidade, ou Exato. qualquer que seja o adjetivo, mas É. questionar nada mais é do que, meu, calma aí, algum ponto, alguma coisa eu não entendi, eu quero Existir, zerar né? isso aqui. Eu acho que é existir, é é isso, eu pensa quero ou zerar isso acredito, né? Quem não pensa não tá existindo, só tá aqui mesmo. Mas na própria faculdade eu via amigos meus que se colocar em qualquer lugar para falar do que a gente está conversando não consegue, porque na faculdade eu não conseguia enxergar isso. Achava que era muito bobo jogar um joguinho, era muito bobo ler uma literatura e fazer um trabalho. Mas é ali que a gente vai se munir da informação. Ali, então, quando eu tive a oportunidade de ter esse contato, de ter uma boa professora, de conseguir estar dentro da faculdade, entender como é que é a arquitetura na sua essência, eu aproveitei. Porque eu entendia que aquilo ali ia me ajudar futuramente. Hoje eu tô aqui num podcast conversando sobre um assunto. E assim, são coisas que estão vindo na minha memória agora que, de fato, na época, eu joguei o joguinho, eu fiz o trabalho. Eu não tava buscando só por nota. Eu estava buscando, de fato, o conhecimento. É o reflexo da realidade de muitos. De muitos. E assim, olha que louco, né? Porque isso acontece automático. Estamos falando de sociedade. Sim. Você vai para a faculdade para quê? Você vai para aprender, para agregar. Para agregar. Só que quando a gente está lá, a gente só procura nota e diploma. E não aprender, Sim. não viver aquela experiência, não absorver. Não absorver. Mas o meu caminho, ele passou por um curso que eu não gostava, engenharia civil que não era para mim. E quando eu me vi ali, numa faculdade, com uma bolsa 100%, com uma oportunidade. E às vezes eu parava, nossa, mas tá difícil, porque a arquitetura é um curso muito difícil. A gente já até conversou muito sobre isso. E eu pensava, olha, Eduardo, você tem uma faculdade 100%. Muita coisa que você está vivendo hoje, você lutou mais. Aproveita essa oportunidade. Aprenda. Preste atenção nos professores. Questione. Porque, às vezes, nas aulas, os professores pediam coisas, as cobranças. Eu não sei como que é a estrutura de uma faculdade, mas, às vezes, eles tinham umas cobranças tão assim que eu falo, gente, aonde eu vou usar isso? A gente perdi o sono, desenvolvi ansiedade. E eu me cobrava muito antes da faculdade. Depois, então, minha mãe fala, nossa, você se cobrava muito, você era muito chato, hoje você tá pior. Não, a faculdade de arquitetura é uma transformação. É uma transformação, é um processo assim que... Nossa, eu lembro, meu irmão é personal, né? E eu... Quando eu fui comprar o meu vestido de formatura, ele olhava pra mim assim. Aí meu pai falou pra mim: filha, seu irmão chegou em casa, ele chorou. Eu falei: por quê, pai? Ele falou que você tá muito magra. Eu falei: claro, eu não tenho tempo de comer. Tô fazendo arquitetura, Então, é realmente desgastante, né? É desgastante. Mas eu acho que é tudo em prol de realmente a gente ter pessoas, né? De formar pessoas que pensem para transformar, né? Para transformar nem que seja uma sala, uma cozinha, mas também pessoas para transformar
uma rua, um bairro, uma cidade, um país. Exato. Porque a gente Né, está falando de acho que a arquitetura de arquitetura- interior, a gente começou falando um pouco disso, mas essa parte de urbanismo, né? É muito importante. muito Extremamente importante. importante. Porque ninguém se Trazendo- forma em arquitetura e urbanismo assim, poxa, eu vou Eu sou atuar urbanista. como um urbanista. Eu queria. Eu mas queria não deu muito, certo. porque é um assunto que Não realmente deu certo. Você na viu o faculdade mercado para esse lado de urbanismo? Não, é pouco. tem, mas só que é mais difícil. Porque uma mudança que eu começo a fazer hoje no urbanismo, eu não vou ver agora, eu vou ver daqui a 50 Na anos pra verdade, frente. eu trabalhei 1 ano e meio como estagiária no Tribunal de Justiça, né, no setor de arquitetura e engenharia. E eu já tinha essa vontade de atuar como urbanista. Eu ainda estava na faculdade, então eu queria achar ali meios. Mas eu só via essa forma perante um concurso público, porque realmente é ali que você mexe com o plano diretor, é ali que você, né, vê as taxas de ocupação, faz a aprovação de projeto. Então, Ali que fora existem disso, possibilidades. exatamente. Fora Fazer de- uma mudança. Fora disso, eu creio, né, assim, posso até estar falando bobagem, mas eu acho que é uma mudança rasa, né? Sim. Porque por mais que você construa um prédio, ou que alguém, né, te dê um condomínio de casas para você projetar todas as casas, você não vai conseguir, né, mudar efetivamente. Tanto é que quando a gente Um fazia. oásis, hein? Quando É na um oásis. faculdade a gente fez os projetos, aí tinha, né, a A1, que é a prova A1 e a A2. Na A1 a gente tinha que fazer um plano diretor que a gente ia plantar semente naquele bairro. Aí o trabalho justamente tinha que falar sobre isso. Com uma mudança até 50 anos para frente. A gente tinha que fazer um estudo vendo essas mudanças para 50 anos. Na A2 era para 100 anos para frente. Então você vê que na própria faculdade mostra pra gente que uma mudança que eu faço hoje num plano diretor de uma cidade, de um bairro, ele vai começar a ser visto 50 anos para frente, 100 anos para frente. Então, assim, é uma área da arquitetura da cidade que a gente, se quer uma mudança daqui a 50 anos, ela tem que começar a ser feito hoje. Mas está sendo feito? Como que está sendo feito? Como isso é falado? A gente consegue conversar aqui porque é uma área que a gente gosta, a gente gostou na Sim. faculdade, é algo que a gente gostaria de atuar, mas é difícil. Você acha que é difícil por causa do governo? De iniciativa do governo? As iniciativas Eu existem, não. tanto é que na faculdade, quando os professores faziam Não, mas Tinha- atuar em cima. Então, quando os professores tinham na faculdade, eu lembro que tinham essas discussões, teve uma semana de debates. Então, vários professores nossos e também pessoas que trabalhavam na prefeitura iam na faculdade para falar sobre. No mesmo bairro, que a gente ali ficava perto da Vila do João. Cada profissional que falou mais de 2, 3 projetos que já existem na prefeitura para melhorar a Vila do João. É um projeto que já existe. E é feito por eles, né? Então, assim, eu E acho já que... tá lá, era só simplesmente levantar a verba, o governo ver como é que isso ia ser feito. Olha, quais são os arquitetos que estão interessados a colocar. E assim, para Vila do João, isso é porque eu sei. Naquele dia eu vi mais de 5 projetos para o mesmo local. Mas, Fora os que os próprios alunos fazem TCC na faculdade. Então, assim, já existe algo. É que é dentro ali, né? Eu fazia a revisão de projetos dos tribunais de justiça, dos palácios também, né? Eu era assistente. E a gente vê que tem um leque enorme de empresas que têm, né, a vontade e, óbvio, né, a expertise para fazer um projeto público, mas existe toda uma questão, né, que a gente não precisa entrar, né, tanto, mas é uma questão de beneficiar quem eles querem, né, de produzir e entregar essas obras públicas mediante a N fatores que, né, privilegiem alguém, e isso acaba, né, sendo refletido em várias questões, né, e urbanísticas do mesmo jeito. Na fala do Eduardo, ele falou uma palavra que eu ia dizer que talvez seja exatamente esse o ponto. A base. Interesse. Exatamente, o Também. interesse. Tudo está voltado Interesse. pro interesse. É interessante para quem fazer isso? A gente Que vê a infelizmente a gente Cracolândia, vê né? que É muito difícil, né? O não é projeto... coerente e congruente com o Exato. que deveria. O projeto do Centro de São Paulo, desde que eu tô na faculdade, né? Tem aquela nova Sé. Nunca aconteceu, Né? Já vai fazer 4 anos que eu me formei. Então, Rio 2016, a obra que ia fazer ali para que eles iam implantar o BRT.
uma faixa para um ônibus. Não saiu até hoje. Era Rio 2016, na época das Olimpíadas, Rio 2016, que tinham vários projetos para melhoria lá da cidade, para abrigar um evento mundial. Teve algumas melhorias, sim. Só que essa parte, né, de fazer uma faixa exclusiva para um ônibus, que tipo assim, podia ter feito um metrô, qualquer outra coisa, porque investir em algo de fato eficiente, não uma faixa para um ônibus, não saiu até hoje. Eu vou no Rio toda vez, porque a gente desce na rodoviária Novo Rio, lá é onde iria terminar. A obra está acontecendo até hoje. Se eu for agora no Rio pegar um ônibus, a obra não é terminada. Um negócio que teria que ter sido entregue em 2016. Eu fui pra lá dia 23 de abril, no final de semana do dia 23. É verdade. Eu tava lá. Tava lá. E assim, é uma obra que atrapalha, porque ali, na chegada da rodoviária, porque assim, o Rio já não é Até tão hoje atrapalha bem muito. pensado igual São Paulo. São Paulo, o mapa do transporte público é muito melhor pensado do que no Rio. No Rio, você chega na rodoviária, para você sair daquela rodoviária, dependendo da hora que você chega, você não tem metrô perto, a estação mais próxima é a estação da Cidade Nova. Aí criaram o VLT, que é um ônibus que funciona... Vai dali até o... Exato, que vai até dali até o metrô mais próximo. Mas até você chegar lá, você passa por um local também muito perigoso. Então, assim, se a gente começar a olhar também para onde a gente está, para o nosso bairro, isso falando na questão de urbanismo, eu lembro que os professores Sim. falavam muito isso. A gente começa a olhar a cidade, começa a olhar onde você anda, a sua calçada, o seu bairro. Muito. Então, se você também começar a olhar, você como cidadão, para o local onde você está, aonde você desce, quando eu viajo no Rio, onde eu chego, como é que eu posso melhorar ali, você também, a gente tem que começar a olhar para a nossa cidade, nesse sentido. Aí a gente volta para a questão estrutural, porque se eu no meu espaço, na minha casa, eu não tenho a minha experiência dos sonhos, eu sequer tenho noção de que a experiência coletiva também pode ser e deve ser boa. Sim. Nem na minha casa eu tenho a experiência dos sonhos. Como que eu vou sentir... E eu me acostumo com isso. Sim, Como que eu vou sentir falta da experiência coletiva, da experiência social? exatamente. Tem um livro que fala A Cidade de 15 Minutos, que seria assim: você, da sua casa, a 15 minutos de você tem que ter tudo. Isso era visto como uma utopia, porque imagina, eu vou falar agora aqui no Brás, moro no Brás, então a 15 minutos de mim teria que ser o meu trabalho, aonde eu compro as minhas coisas, mercado, tudo. Tudo que eu preciso a 15 minutos de mim. Só que a pandemia acabou acelerando um pouco esse conceito. Sim. Porque pensar, digamos, eu moro no Brás, eu tenho que me deslocar, às vezes, até um bairro, é que eu não conheço muito São Paulo, eu consigo falar melhor no Rio. Eu moro no Brás e tenho que trabalhar em Osasco, digamos assim. Meu trabalho já não está a 15 minutos de mim. Mas na época da pandemia, se eu morasse na época no Brás, questão de home office, bom, o trabalho já está literalmente dentro da minha casa. Agora, ao meu redor, ali onde eu moro no Brás, eu tenho mercado? Beleza, mercado eu tenho. Eu tenho lazer? Poxa, eu já não tenho. Não está a 15 minutos de mim. Farmácia? Eu tenho. Mas assim, é começar a pensar que próximo da gente, né, o que é o conceito livre é 15 minutos, mas a gente botando no conceito, a própria pandemia, se as pessoas não precisassem se deslocar tanto, não teria acontecido nessa grande escala. Se eu moro no Brás, a 15 minutos de mim, eu tenho a maioria das coisas que eu preciso, eu não precisaria sair do Brás para ir até Osasco. Aí o vírus começou a circular muito mais, porque as pessoas moram, mas o seu trabalho às vezes está 1, 2, 3 horas onde ela mora. Ela tem que fazer uma viagem muito grande. Então, na verdade, os conceitos de urbanismo são coisas muito lindas, são coisas muito maravilhosas. Mas na realidade... Coisas que antigamente eram vistas como utópicas e mudanças que a gente faz hoje que só vai ver daqui a 50, 100 anos pra frente. É um assunto assim que eu amo, gente. Se ficar falando aqui, É um outro podcast. outro podcast. Inclusive, já pode marcar um outro assunto sobre isso, que eu acho interessante. Porque eu tenho muito essa visão, principalmente aqui de São Paulo. Eu falo muito pra eles sobre questão de enchente, essas coisas, né? Então eu pego muito no meu pé, assim, que eu observo muito e falo, muita coisa errada. Que dá vontade de você querer fazer essa mudança sabe, o do yourself, que nem vocês falaram assim, vamos pegar na base. Mas é muito difícil. É muito. Você querer abraçar tudo
É não muito dá. difícil. Você não não tem dá. saúde, você não tem tempo, você acabou com a sua Exatamente. vida. Exato. É muito difícil. No Rio, Avenida Brasil, se você colocar no Google, faz um Google aí, gente. Você bota imagens de enchente no Rio. Você começa a ver imagens, se você botar para pesquisar para 50 anos para trás, você vê a Avenida Brasil com os carrinhos lá, todos aqueles carros antigos, a mesma enchente no mesmo lugar. Há Mas aqui 50 anos também, atrás. no Vale, né? Há 30 anos para São trás. Paulo, a mesma coisa. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aí quer fazer um projeto de uma plataforma Então, para mas- um ônibus na via que já tá toda ruim. Mas eu não sei, tá? Exatamente. Mas eu vou dar um chute aqui, mas é com grande probabilidade de estar certo. Projeto teve. Exato. Só não foi executado. Só não foi executado. Pensar, alguém já Não foi pensou. executado. Ou muitas pessoas já pensaram. Só não Não foi foi executado. executado. Com certeza. Aí volta de novo pro que você falou. Interesse de quem? Fica aí o questionamento. É muito Caramba. A gente já tá mais Não, do que... é um outro podcast. Estourado A gente no vai tempo, a gente mas- vai marcar outro podcast sobre isso. por ter vindo. É isso. Já Mas estourou assim, o ó, tempo, Se né? fala. Já estourou. Passa rápido. Pra gente ir pro final. Se fala. Nós falamos de muita coisa interessante. Vocês são uma potência. Ai, obrigada. Mas eu acho que o principal que eu queria, né, vou propor aqui o desafio para vocês, para que vocês deixem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é a importância ou o que vocês podem dizer para incentivar as pessoas que estão assistindo de procurem um profissional para realizar o desejo de vocês, independente de qual é esse desejo. Que seja arquiteto, que seja engenheiro, que seja o que for. Mas qual a mensagem que vocês podem deixar para eles, para que eles tenham essa visão, ou pelo menos se direcionem para essa mudança de paradigma de não é o caro que não cabe no meu bolso, e sim como eu posso ter a minha experiência. Eu acho que é um resumo de muitas coisas que eu já disse, porque eu venho dessa realidade. Da realidade que eu lembro desde criança. O terreno que a gente ganhou lá em casa é um terreno de fato ganhado. Meu pai que construiu junto com meu tio. Depois a minha mãe foi ali de alguma forma, com o trabalho que ela tinha num posto de gasolina. E aí conseguindo dinheiro aos poucos, colocar um piso. Mas ainda hoje a minha casa tem coisas para melhorar. Então, na verdade, eu acho assim, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que a gente nunca deve deixar o sonho da gente morrer. Eu tive que sair da minha zona de conforto do Rio de Janeiro para São Paulo, pois eu enxergo que São Paulo é uma grande potência que eu posso crescer muito mais. E através disso conheci a Vitória. Então eu me propus a sonhar, ter força de vontade. Então, assim, pode parecer até Mas uma Vitória fala da mesmo. Disney, Exato. mas, eu Mas é acho que isso. é o que a gente tem, né? Eu acho que a nossa mente, ela nos lidera. Sim. Então, a gente precisa sempre pensar que é possível. A gente precisa correr atrás e ver meios, né? E até mesmo sair da nossa zona de conforto. Porque eu vejo muitas pessoas, né? Igual a gente colocou no início, que muitas vezes as pessoas não sabem o que querem. E para mim sempre foi muito difícil saber o que eu queria. Porque, né, normalmente estavam esperando alguém indeciso. Alguém que não ia fazer tanta questão. Então, eu acho que a gente pode surpreender as pessoas falando o que a gente quer, fazendo o que a gente quer. Porque se a gente não der um passo, a gente não consegue correr. Então, é meio isso, assim, né? E para tudo, para todas as áreas. Se você quer ser professor, se você quer ser, né, não sei, pintor, se você quer ser mestre de obra, se você quer ser eletricista, você precisa. Você precisa começar, você precisa andar, você precisa dar o primeiro passo para depois você correr, né? Senão não tem como. Exato. Então acho que o resumo não puxe por coisas extraordinárias e pensar em coisas muito mirabolantes, não. Sonhe, faça o seu sonho acontecer, entendeu? Pense, tenta fazer ali se planejar de alguma forma, mas é isso, dar o primeiro passo, ter essa vontade. É uma entendeu? estratégia, né? Traçar uma exato. estratégia. Traçar um plano. Olha como Você vai vocês, conseguir. É isso. olha como vocês são grandes e como vocês são sintonizados.
Eu ia falar assim, completa, né? Se Muito. completa. Um vai completando a frase do outro. E é muito natural. parecido, é natural, você É percebeu? natural. Porque assim, ó, o desafio foi, deixa uma mensagem para quem está assistindo, para entender que assim, você pode realizar a sua experiência. E a mensagem, resumidamente, foi: sonhe e não deixe seus sonhos morrer, que você pode fazer tudo. Pode fazer o que você quiser. Simples assim. É possível. E você possível. conseguiu sintetizar. A gente tá indo para o Sensacional. encerramento, mas assim, a gente não pode perder as oportunidades, né? Não. E a produção me soprou aqui no ouvido que nós teremos uma novidade, Sim. né? Então, eu queria abrir o espaço para vocês aqui para falar da novidade que vocês têm aí. Que eu fiquei sabendo, a produção me cantou aqui. A produção. Então, nesse mesmo momento que está ocorrendo o podcast, a gente vai estar abrindo aí a nossa página do Instagram, agora como Arquitetura de Origem, o nosso escritório, eu e Eduardo Fernandes, que está aqui, que vos fala. Legal. Estamos dando o pontapé inicial, porque como a gente falou, a gente tem que andar para depois correr, e hoje a gente está procurando correr. É isso. Acho que eu não tô nem complementar mais nada. Ela já. Vocês já se completam. Eu acho que esse podcast mostrou muito isso. Não, mas de verdade, né? Acho que já acabou, né? No... Já aproveita e Já- passa as considerações. As considerações finais, né? Não, foi uma aula, foi um prazer aqui receber vocês aqui na nossa casa. Também aproveitar para falar que é a nossa primeira gravação aqui oficial aqui na nossa nova casa. Então é um privilégio ter vocês aqui para estar conversando com a gente e desejar muito sucesso para vocês. Portas abertas, caminhos abertos, que já deu tudo certo. Obrigado. A gente também queria agradecer, né? Porque é muito legal quando alguém dá a oportunidade de a gente falar. Então, acho que esse é o ponto principal. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, da gente poder passar nossa experiência, a gente falar alguma coisa. E espero que de alguma forma também alcance, né? Quem está assistindo. Sim. Podcast super necessário. Super necessário que vocês também tenham muito sucesso Sim. nesse novo espaço. Obrigado. E queremos voltar. Sim, já Já tem uma nova pauta já. Já tem a pauta já, não esquece. Esse assunto eu quero conversar muito. Gratidão a vocês, Vitória, Eduardo, pela presença, pela disponibilidade, né? Verdade. A sintonia foi muito grande desde o início. Mas o meu agradecimento principal é por vocês seguirem o coração de vocês e seguirem o propósito de vocês. É muito difícil a gente saber o nosso propósito, ter a clareza dele, mas mais difícil ainda é batalhar por esse propósito. E eu vejo que assim, vocês já são gigantescos, vocês nasceram para brilhar, e a sintonia de vocês é gigantesca, é muito transparente o quanto Demais. vocês se complementam. Que bom. E assim, é muito claro assim, o sucesso de vocês, porque vocês nasceram para brilhar. Então, gratidão por vocês seguirem o propósito de vocês, seguirem o sonho de vocês. Quando a gente brilha, a gente está mostrando para o outro que ele também tem a permissão para brilhar. É sobre isso. Falar do coletivo é sobre isso. Quando eu mostro, eu estou mostrando, não que eu sou maior que você, eu estou mostrando que você também pode ser. É sobre isso. Então, muita gratidão por vocês. E teremos, né, mais algum episódio aí para falar de urbanismo, para trabalhar ainda mais, né? Tudo que a gente já falou aqui, para trazer os causos, né? Desse novo projeto de vocês, essa nova jornada aí que está começando, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Então, gratidão a vocês. Tá? E a vocês que nos assistem, deixaremos aqui embaixo os contatos deles, do novo projeto. Vai estar todas as informações aqui para vocês. Acho que a mensagem principal, vocês viram, né? Nunca deixe de sonhar, porque tudo é possível e vocês podem. Então, gratidão e curtam, compartilhem. Acho que hoje tivemos uma profundidade muito grande. Somos privilegiados. A nossa jornada acabou casando muito com a jornada de vocês, porque nós estamos inaugurando esse novo espaço e nós passamos por
muitas dificuldades, tivemos muitas batalhas para estar inaugurando esse espaço aqui. Muitos testando. Nossa. Então, é isso. Gratidão aqui ao nosso técnico Pietro, que está aqui. Valeu, Pedro. Obrigado. E é isso. Gratidão e axé. Acho que É.